Olá, pessoas estranhas e pessoas não estranhas. Muito bem-vindas ao programa Playlist. Eu sou Aninha Paixão, trazendo para você toda semana alguém aqui muito especial, porque aqui você já sabe, meia boca não passa nem na porta. Jamais passará. Eu não permito que isso aconteça. Sabe por quê? Porque eu não suporto meia boca. Eu sei que você não suporta meia boca. Quem que aguenta, gente? Ninguém. E é por isso que por aquela porta só passa gente assim, ó. E hoje eu tenho aqui... Nossa, agora... Hoje, não, gente. Hoje vocês vão cair para trás, tá? Porque eu tenho aqui ninguém menos do que ele. Ele é um ícone da nossa música belo-horizontina, mineira, brasileira. Não somente isso, vocês vão entender que ele fez parte de muita coisa, porque, além de tudo, ele é dono de um dos estúdios mais famosos do Brasil. Eu tenho aqui ninguém menos do que o Rui Montenegro. Lindeza! Tudo bem, meu bem? Eu tô melhor agora. Como vai a sua pessoa? Tudo ótimo, graças a Deus. Até que, enfim, você tá aí do outro lado da mesinha, Do outro né? lado do microfone, assim, meio travadão ainda, mas daqui a pouco a gente solta. Nem esqueça, eu sempre falo para as pessoas, essa aqui é só sua, aquela ali é nossa, aquela ali é minha. Sua, tá tudo mas certo. Você também pode fazer o seguinte, fingir que não tem nada ali. Não, mas eu vou olhar, vou encarar de frente. Tem gente que, ó, passa assim batido completamente. Você tá aí com bonezinho do Serpente, coisa mais linda e maravilhosa. Sim, foi um presente do lendário, ícone e grande amigo Queta. Maravilhoso, ele trouxe um para mim também, pretinho. Ele me levou lá no Woodstock, aquela festa que eu costumo fazer lá, reunindo uns músicos. Nós temos que falar disso, pelo amor de Deus. Aquilo é muito engraçado, né? Aquilo é uma coisa fantástica. Gente, ele tem a festa de aniversário dele aqui em Belo Horizonte. O rapaz é tão cheio dos guerigueri que ele consegue fechar a rua do bairro lá dele. Ele fecha e ele faz o Woodstock. Aí ele monta um palco, aí vai todos os músicos de Belo Horizonte passam por lá, pelo menos uma meia hora, 20 minutos. Foi uma galera. Sobe no palco. Toca o que quiser. Toca o que quiser, não tem essa coisa. Todo mundo toca com... Como é que surgiu isso? Isso foi uma grande brincadeira. No final do... Isso já tem mais um tempo. No final do ano, a gente tentou reunir alguns músicos da nossa plataforma musical, né? Porque não dá para você reunir todos. Vamos encontrar no Natal. A gente passa o ano inteiro trabalhando, mas vamos fazer um encontro sem música. Aí todo mundo, o quê? Eu falei, poxa, a gente passou o ano inteiro trabalhando com música, vamos fazer um que não tem música. Meu Deus. Só pra gente. Como consegue? E aí virou um encontro de Natal. Só que era no dia 24 e a gente estragou algumas famílias por conta disso. Porque o cara chegava completamente atravessado, porque né? vocês faziam de dia? Começava às 10 horas da manhã. 4 horas, cada um ia para sua casa e aí vários problemas aconteceram. Lógico. Aí nós passamos essa festa para a última segunda-feira que antecipava o Natal, para não ter esse tipo de briga. E foi ano atrás ano e tal, brincadeira, um leva um case, outro leva... E fomos reunindo música e fomos fazendo um registro disso. Pera, mas tinha palco nessa época? Não, sem era música. Só mesa do boteco? É só mesa de boteco e não podia ligar nenhum radinho de pilha. E quem falasse de música tinha que pagar uma prenda, tomar uma cachaça. Mas podia tocar alguma coisinha? Não? Zero música. Mentira! Zero. É que nem eu falava assim, pô, você é motorista de ônibus, você vai comemorar festa, você vai pegar um ônibus e sair dirigindo? Não vai. Então nós vamos fazer um evento de músico sem música. E dava certo? E dava. Funcionava? Funciona até hoje. Meu Deus! São quase 17 anos. Não, porque agora tem uma mega estrutura que você montou lá, com palco, com tudo. Aí, por que surgiu o Woodstock? Aí, passado alguns anos, os caras falaram, não, mas a gente precisa fazer uma com música. Não, pô, mas o de Natal é sem música. Não, cria outra. Foi aí que surgiu no meu aniversário, que é no final de julho. Eu falei, vamos fazer uma festa então. Como é que vai chamar? Como é que vai chamar? 2 amigos meus falaram assim, aniversário do Rui de Stock. Pronto, pegou. Não teve jeito, ficou. Isso é sensacional. Rui é uma das melhores ideias que eu já escutei na vida. Cara, o que é legal? Não tem compromisso. Veio 2 amigos do Rio, veio um de São Paulo, veio uma galera do interior, veio uma galera aqui de Belo Horizonte. O que eu vou tocar? Sei lá, sobe aí e toca. E o povo... E sabe o que eu achei mais fantástico? É porque tem um povo que já é mais sério, né? Que assim, é o que vou tocar. É como se fosse assim, aquele show, é o show tal, não sei o quê. Show da minha vida. Eu falei, não, cara, que show da sua vida, sobe aí. Aí chegam umas figuras tipo Gaguinho. Não, para com essa palhaçada, sobe no palco. Invertou, pegou baqueta.
Tirou o microfone do cara que tá cantando. Mas Eu isso que é achei engraçado. sensacional. Não pode ser sério. Na hora que ele fez isso, todo mundo tirou o telefone e pá, começou a falar. Eu falei, olha o que o povo gosta. O melhor disso tudo é que esse ano, inclusive, foi o mais sério. Já teve coisas piores em anos anteriores, né? E essa vez eu pedi para algumas bandas com quem eu acabei trabalhando, vai lá, mas a regra era o seguinte, vamos tocar 4 musiquinhas só para não virar show. É verdade. Eu não quero show. Aí um amigo meu, não, nós temos que tornar esse evento um evento em Belo Horizonte. Não, cara. Não é isso. Não é isso, não. Eu quero uma festa para todo mundo. Não, vamos fechar, vamos fazer um evento, vamos entrar. Não, eu não quero nada. Eu quero aquilo ali. Tá ótimo. Menino, mas você sabe que eu também concordo com esse seu amigo. Podia virar um evento em Belo Horizonte que ia ser sensacional. Se tiver que acontecer, que seja naturalmente. Sensacional. Eu não quero nenhuma coisa assim muito trabalhada, não existe essa preocupação. Eu lembro que na hora que eu cheguei lá, eu cheguei com seu irmão. Com o Renê. Foi com o Renê. Aí ele pegou e falou assim, não, tá no seu... Nós chegamos, estava todo mundo mais dentro do bar. Na hora que eu fui embora, a rua já estava lotada. Já estava tomada. Eu falei, nossa, é por isso que tem que fechar a rua mesmo. E até me pediram para fazer o palco na rua. Mas aí o que acontece? Se eu fecho a rua e boto um palco na rua, na hora que termina, você tem que sair correndo, porque o alvará eles são muito rigorosos com isso. Aí como é que você desmonta? Como é que você tira o som? Como é que você não curte, né? Aí você tem que... Aí eu virei e falei assim, não, vamos fazer aqui dentro, que a gente vai tomar uma, vai não sei o que. Eu pensei nisso. Acabar, tranca o bar e vai embora. Busca no outro dia. Toma todos, depois tem que desmontar o trem chapado, não tem como não. Nossa, não teria jeito. E aí eu resolvi fazer dentro do bar de novo. Mas foi gostoso. Foi sensacional, sensacional. Obrigado. Eu amei. Obrigado por você ter ido. Nossa, obrigado pelo convite, eu amei profundamente. Presta muito bem atenção, a gente vai começar a contar aqui coisas da sua vida através da música. O lema é aqui, conte-me tudo, não me esconda nada, não me esconda nada. Algumas coisas não é bom falar, não. Você vai me contar, é tudo. Os podres também? São os que eu mais gosto, gente. Esse, pelo amor de Deus. É bafão. Então, vamos começar. Não tem ordem cronológica, né? Não. Então, o Iraê pode ir soltando, assim, nas musiquinhas, né? Pode. Sensacional. Vamos para a primeira, então? Vamos embora. Yay! Olha. Isso é uma boa história. É? É. Gente, você abriu, eu já amei profundamente. Arte Final. Era uma banda autoral. Ó. E é daqui de BH? BH. Olha, isso é sensacional demais. Conte-me tudo, então. Essa música chama Agora é Tarde. É uma música de um trabalho autoral de uma banda chamada Arte Final, que era formada por bateria, Mário Brescia, contrabaixo, Carlos Ivan, tecladista, que toca com It's Only e com Ageu e com o pessoal dos Beatles, e Guto Silva. E nós pegamos uma fase muito boa do rock brasileiro. 85, 86, aí tava todo mundo, né? Paralamas, Titãs e tal. Tava estouradaço, Nossa, não o Brasil tava acelerado nesse. E a gente chegou um pouco no final. Isso é 88, 89. E aí eu falei, gente, vamos gravar um disco, a gente tem umas músicas, vamos fazer. E fomos pro JG, do João Guimarães, baterista do Kamikaze. E chamamos o Gauguin. Gauguin, né? Produtor do Skank. Nossa, vocês são muito... Ele é fantástico. O que eu aprendi com ele não tem explicação. Mas ele tem toque total, não tem com a música. A mão dele, ele é um baita produtor. Mas o negócio dele tudo tem que ser perfeito, não ele tem? Ele é muito perfeccionista. Ele é perfeccionista. Mas é muito bom no que faz. Mas para quem trabalha com ele, você deve aprender demais da conta, né? Porque ele não aceita muito. Nada assim, mais ou menos. Nós tivemos muita ajuda, Ana. Primeiro, o Carlos Ivan tinha um contato bom com o Gauguin. E aí tinha toda uma questão de preço, de acessibilidade. E também com o João Guimarães, que tinha, na época, o melhor estúdio de BH, que era o JG, que era um estúdio analógico, de 2 polegadas e tudo mais. Vamos fazer, junta a grana, junta isso aqui. Eu falei, não, eu vou bancar o disco. Vou bancar. Eu trabalhava na loja, tocava. Falei, vou juntar uma grana. Combinei com o João. Foram 25 períodos de estúdio, um negócio assim absurdo. Nossa, que loja você trabalhava? Eu trabalhava numa empresa chamada Ródia, multinacional, só que eu trabalhava em Belo Horizonte. Então, ganhava bem. Era um bom salário. Era um bom salário. E aí fizemos o disco. Tive ajudas fenomenais do próprio João Guimarães, do finado Mário Castelo, para mim, um dos maiores bateristas que já passaram aqui por Belo Horizonte.
que me ajudou, que afinou, que me ensinou a fazer algumas coisas lá na bateria, na gravação. Eu sou muito grato e chorei muito no dia que ele faleceu. Porque tem muita diferença da bateria do palco para de estúdio? Tem sim. Você tem que trabalhar muitas afinações, você tem que ter um conceito de peles numa tensão diferente. O João me emprestou um tom de 10, que eu usava naquela época, você fazia muita virada, né? Eu só tinha um de 12, o de 13, ele me botou o de 10. Olha! Gravamos no estúdio dele. E aí, na hora de afinar, eu não conseguia, eu era muito inexperiente nesse sentido. Aí o Gogano ligou, o Mário foi lá. Aquele jeito que ele falava, porra, puta minha, vou afinar esse troço aí pra você. Desse jeito. E afinou, e fizemos um bom trabalho, um bom registro. Eu não estou legislando em causa própria, não. Ficou um material muito bom. Tecnicamente e musicalmente foi uma coisa assim, nós fizemos 7 músicas no disco, 3 rodaram na rádio. Rádio Terra, durante muito tempo, no Popline, na 98 e na Inconfidência com Tucci. Que sensacional! Olha, que legal. Muito legal. Que muito sensacional! Legal. E aí? E aí nós falamos, nossa, vai dar certo. Ah, é? Vai, beleza. Nesse exato momento, a empresa me transfere para São Paulo. Não acredito. Aí eu viro para os dois, Guto e falo, olha, corre porque a BMG Ariola está atrás da gente. Aí eles foram no Rio e alguma coisa aconteceu que não deu certo. Tanto que nós encontramos, tá até uma foto do Sadi aí que está passando, que nós fizemos um evento numa casa chamada Arena, lá em Contagem, com o pessoal do Nenhum de Nós. Só que eu fiz com o Serpente. Aham. E um dia, eles em Belo Horizonte, eles encontram com o Carlos Ivan, lembraram desse evento. Aí falou, pô, você também é do Arte Final. Ele falou, vocês são a bola da vez. Seu disco está na mesa. Agora não vou me lembrar o nome, me desculpa. É a bola da vez. Eles vão assinar com vocês. Eu falei, nossa! Nó! Falei, bom, acertamos a loteria, né? É. Mas não assinou. Meu Deus, por que não? Não se sabe, uma hora. Aí eu tinha um projeto do Lobão, eles optaram, eles queriam mais uma música e que a gente mudasse a capa. E a gente já tinha isso tudo pronto. E faltou aquela comunicação, estou falando de 88, 89, né? Faltou aquela comunicação, aquela velocidade do poder de decisão, de dar resposta na época. Você acha que eles deram prioridade para artista de lá? Eu acho que faltou... Porque naquela época a distância era um problema, será? Não, mas eu acho que faltou da gente o start. É sim, vamos fazer, tô dentro, conta com a gente. Aquela coisa assim, peraí que nós vamos pensar, vamos lá, vamos conversar. E os caras, não temos tempo para isso. Para mim, a culpa foi nossa, não deles. Aham. E aí, passou. E o cavalo passou arriado e foi embora. Nossa Senhora, e a gente na grama, na caída. Aí você falou, já que não vai dar em nada, aí você mudou para São Paulo? Não, eu estava lá e voltei. Aham. Eu fiquei 3 anos. Foi 88, 89, 90. Chegou no final de 90, eu falei, nossa, eu não aguento ficar aqui sem tocar. Eu estava sem tocar, eu vinha para Belo Horizonte para tocar. Meu Deus! Minha segunda filha nasceu aqui em Belo Horizonte comigo, morando lá. Meu Deus! Aí, quando eu voltei, eu liguei para o René, vou montar um estúdio para mim. Eu já tinha trabalhado, essa história, aí vem a cronologia, vai pular para trás. Na década de 70, eu tinha mexido com estúdio lá em São Paulo. Adolescente, com 17 anos, foi o início da minha vida musical. René, eu quero montar um estúdio. Aonde que foi isso que você falou? São Paulo? Em São Paulo. Eu morei 2 vezes em São Paulo. De 76 a 81. Voltei para Belo Horizonte e depois fiquei de 88 a 91. Por que você morou lá a primeira vez? Por causa dos pais? Sim, teve um problema familiar e eu saí daqui com 17 anos e fui morar com uma tia. Aham. E ela tinha um enteado chamado Diógenes, que já tocava e tinha uns amigos no Brooklyn. E eu fui morar com ele. Com ele, dividi o quarto com ele. Pô, vamos lá comigo, vamos lá no Brooklyn. Aquilo tudo era um outro mundo. Né? Você nunca tinha pensado em ser... Você nem... Não, eu já era músico do colégio militar. Mas com uma doutrina... Entendi. Né? É. Com a cabeça... Sem liberdade para poder chegar lá. Dogmática, tudo certinho. Mas já era batera? Mas eu tocava percussão, tocava tarol. Tocava tarol na banda do colégio militar durante 6 anos. Dali veio a minha musicalidade. Tá. E aí, quando eu fui para São Paulo... Mas foi uma escolha sua ou no colégio você tinha que fazer música de qualquer forma? Eu entrei, eu sempre gostei de música, a gente sempre teve muita coisa de música em casa,
E quando eu entrei, o Renê, meu irmão, já tinha passado pela banda. Aham. Aí o mestre Oliveira falou, você é irmão do Renê, né? Eu falei, vem cá, faz um teste aqui. Eu falei, o que você quer? Eu falei, eu pensei, vou tocar um instrumento, vou tocar um trompete e tal, não sei o que. Ele falou, não, ele já botou a percussão na minha mão. E é difícil demais, não é? Na época, para mim, foi uma escola. Ah. Assim, você trabalhar pressão, rulo e essas coisas, e acabei ficando nessa praia e deu nisso que você está vendo até hoje. Tá, aí você chegou lá em São Paulo, dividindo o quarto com o Diógenes. E ele me apresenta essa banda, que depois foi se tornar uma banda chamada Blue Jeans, lá de São Paulo. E aí, assim, era um mundo novo, Ana, tudo era muito novidade, tudo era muito, muito rápido e muito... Eu com um olho desse tamanho, né? Eu queria engolir tudo de uma vez só, eu queria saber tudo. E comecei a frequentar, e foi a primeira vez que eu vi um Rickenbacker na minha vida, estou falando de 77. Que sensacional. E os caras ensaiando, Weimar era um baterista de Santos, Reinaldo, guitarrista, já tinha uma, na época era uma Epiphone, modelo SG. E aí eu comecei a frequentar e ir para lá todo fim de semana. Trabalhava a semana inteira, na segunda, sexta, sábado, domingo, a gente ficava enfiado no porão da casa do baixista. Porão mesmo. Que sensacional, que sensacional. E um dia... E era só composição própria? Tudo autoral. Nossa. Tudo autoral. Aí eu falei assim, cara, a gente precisa gravar isso, cara. Vai gravar como, cara? Como é que nós vamos gravar? Não, eu tenho um gravador cassete. Não, mas tem que fazer overdub. A gente hoje usa a palavra overdub, nessa época eu não usava. Não, tem que gravar, tem que fazer. Então, vamos fazer o seguinte, vamos comprar uma mesinha? Aí foi eu e o Reinaldo lá na Santa Efigênia, comprou uma mesa Giannini. Nossa, a gente se sentiu Deus. A gente se Tinham quantos canais ali? A gente se sentiu o Liminha. Com que dinheiro? Todo mundo vaquinha? Com que dinheiro? Todo mundo trabalhando, com salário. Tinha aquelas coisas de carnê. Naquela época tinha carnê. É? Aí comprou uma mesa e a gente começou a gravar com um gravador cassete, com uma fita de cromo. A gente gravava uma base, bota esse gravador para tocar, soltava em 2 canais, gravava num outro, voz e violão. E aí foi onde eu aprendi. Nossa. Que com nada você tem que fazer muito. É. E você fazendo milagre, você erra muito e aprende muito. Nossa, mas olha só que coisa mais impressionante, que você está contando isso, aí você vê a diferença enorme entre vocês e hoje em dia as pessoas produzindo música. É muito diferente. Muito. As pessoas falam, hoje é tudo mais fácil. Eu não acho que nada seja fácil. O que eu acho que os momentos são diferentes e cada um dentro da sua época. A nossa época a dificuldade era essa, de repente para eles hoje é outra. Nós apanhamos muito para aprender como captar. Eles hoje talvez apanhem muito para como comecei a construir, editar essas coisas que eu passei a aprender também e aprendo até hoje. Mas qual que foi a primeira música lá que vocês... Eu não me lembro, Ana. Eu lembro que a gente gravou batera, baixo e uma guitarra. Assim, não tinha como errar, né? Nossa, isso aqui ficou uma bosta, joga fora. Tinha que acertar. Na hora que acertava, agora vamos fazer a viola e a voz. Menino, e na hora que você voltou para Belo Horizonte, você ficou arrasado? Aí eu perdi isso tudo. Ah, meu Deus! E aí continuei trabalhando. Quando eu fui para São Paulo, eu falei, Renê, eu quero montar um estúdio, cara. Aí tinha um cômodo lá, que você foi lá, do fundo, que nós construímos uma estrutura. Eu estava em São Paulo, a facilidade de trazer equipamentos lá era muito melhor, Teodoro Sampaio. E aí me aparece um anúncio. Aqui tinha um jornal acho que chamado Balcão, lembra do Balcão? Claro que eu lembro. Lá em São Paulo chamava Primeira Mão. Vende mesa Tascam, 8 canais, estúdio Transamérica. Procurar fulano de tal. E era caminho entre a minha casa e o meu trabalho. Aí eu falei, que isso, né? Era para ser. Vou parar aqui nesse estúdio, eu não vou trabalhar, não. Aquela coisa que colocaram no seu caminho. Estúdio, quem que tá lá ensaiando? Quem? Paulo Ricardo. Mentira! Deluque, o RPM. Tá merda. É um sinal. Aí eu ligo, os caras falam assim, não, eu vim ver a minha. Não, é o seguinte, nós trouxemos 2, o Deluque tem uma e o Paulo Ricardo tem outra. E ele quer vender, ele não quer ficar com essa mesa. Eu falei, estou interessado, eu trabalho em tal lugar, assim, papapá, a gente não pode te atender agora, que era ensaio. Então, eles me ligaram lá no serviço. E o Paulo Ricardo morava na Giovanni Kronk, que era uma avenida próxima ao centro empresarial onde eu trabalhava.
Aí eu fui lá, o cara me recebeu com um pastor alemão, né? Falei, esse cara vai me assaltar aqui. Né? Aí, sabe quando você chega com um bolo de dinheiro, aquele pacotão assim? Nessa época ele estava com a Luciana Vendramini. Aí ela passa assim, dá um tchau. E eu olhei e falei, quero saber da minha mesa. Eu não quero saber de Luciana Vendramini, eu não quero nada. Me mostra a mesa, me mostra a mesa. E aí eu comprei essa mesa e trouxe. E foi o primeiro gravador de estúdio com 8 canais de fita de rolo. E ali tudo começou. Cessa, mas calma que a gente não vai falar disso mais. Calma. Vamos para a próxima musiquinha? Agora. Ai, que Olha, foi uma história sensacional. bem legal. Você tem cada história maravilhosa na sua legal. vida, pelo amor de Deus. Essa é outra, ó. Amor, que qualidade. Esse Logan. Que qualidade. Olha o tecladinho, olha o tecladinho. Essa também rodou, essa rodou na 98. Esse aí é o tipo de música que toca e depois isso aí podia virar uma vinheta de alguma coisa. Isso aí é sensacional. Essa letra do Guto e o arranjo é do Arte Final. Arte Final também, Arte Final né? Arte Final. Essa música rodou muito na 98 e a gente fez alguns shows pelo interior de Minas. Como é que é o nome dessa? Essa é Crise. Ah. A outra era Agora é Tarde. E faz parte desse disco que para mim foi um grande marco para mim. Ah, vai me contar agora dessa turnê aí que vocês rodaram até aí, começaram a rodar. Como eu estava indo e voltando para São Paulo, muitas vezes de carro, as rádios, principalmente do interior, nunca tinham um material fonográfico fornecido com aquela... Como é hoje. Uhum. Tipo assim, toca... Não, os caras tinham que correr atrás. Aí eu enchia o carro de disco e entrando na cidadezinha, caçando as coisas. Toca aí, cara. Meu Deus. Toca aí. E muitas dessas rádios, os caras falaram assim, nossa, vamos fazer um show, vamos fazer... E foi assim. Fizemos várias cidades do interior de Minas, principalmente porque era o trajeto que eu conseguia passar. Em função de eu ir dentro da rádio e entregar pro cara, escuta, vê se você gosta. Rui, mas é uma coisa que eu falo até hoje, falta muito conteúdo. Eu adoro viajar. E isso é no mundo inteiro, não é aqui essa coisa, porque é Minas Gerais. Não, o interior é sempre negligenciado. Eu concordo plenamente com você. Falta conteúdo em tudo. Como eles me recebiam como se eu fosse um artista famoso. Eu tô com o disco aí. Quando o cara ouvia, e modéstia à parte, tecnicamente o disco ficou muito bom. Não, é de uma qualidade aí os caras falam assim, nossa, cara, banda é essa? Eu falo, gostei dessa, vamos fazer um show. E a rádio da cidade, era a FM, era que promovia os eventos. E não tinha aquela coisa, estou falando de 88, já tinha, mas não era uma coisa tão institucionalizada. E muito o dono da rádio tocava o que ele queria. Ele ainda conseguia se impor. E foi assim em várias cidades. E aí vocês saíram tocando. Fizemos bons shows, mas num processo já de declínio. Por quê? Porque a gente pegou 90, eu estou falando de 89, saiu o disco. Começou o axé, pagode, sertanejo. Mais o axé. Fernando Collor, sertanejo e axé. Uhum. O Collor trouxe, ao ser eleito, nos comícios dele, ele trouxe essas grandes duplas, né? Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo, era a galera que participava dos eventos dele, porque ele concorreu por Maceió, mas o núcleo dele era Brasília e Goiânia, né? E aí esses caras fizeram assim, com o rock brasileiro. Passaram por cima. Se você ver, tem um hiato muito grande na década de 90. Você tinha todas as bandas, depois surgiu uma ou outra... Cássia Eller segurou ali até 2000, até ela falecer, mas você não teve um boom de bandas como teve na década de 80. Porque o axé veio por cima e o sertanejo também. Deixa eu ver quem mais na década de 90 que eu tô lembrando. Teve o Charlie Brown. Charlie Brown, mas já é 2000, final de 90, nós tivemos um buraco muito grande. É verdade, no começo dos anos 90 era só axé, pagode e sertanejo. As bandas sobreviveram porque elas conseguiram um mainstream muito grande. Aí você tem um buraco que depois dá aquela acalmada. Aí depois veio lambada. Mas aí entrou muita coisa também. Você quer ver? Começou esse negócio na rádio do jabazão, começou de não sei o quê. Eles começaram a decidir o que o público escutava. Hoje em dia, o público decide o que eles vão escutar.
né? Assim, porque eles se a rádio não estiver tocando o que eles querem, eles vão para a internet. Eu acho que nem rádio mais. Eu acho que ainda escuta. Eu acho no que ainda carro, talvez? Não, muito mais. Você sabe por que eu tô falando isso? Porque, olha, você pega 2018. 2018 foi a última vez que eu mochilei aqui no Brasil. Eu fui do Maranhão, eu fui de Alcântara, no Maranhão, pela costa inteira, até chegar em Caraíva, na Bahia. Na Bahia, tá. Eu fiquei em cada vila lá, que você não tem noção. Gente, até hoje você passa por vilas de pescadores. Você acha que o povo quer saber de televisão? Quer não, é rádiozão mesmo. Exatamente. Você começa a entrar, então, ali pelo sertão nordestino, é rádio, é rádio. Pouca gente conhece isso. E aí você tem aquele no carro, você tem é rádio. Eu ainda acho que é o maior meio de comunicação. Aqui eles medem talvez o resultado pelas capitais. É, lógico. É isso que me dói. Que você andou um pouquinho, a escolha musical já é outra. Completamente diferente. Eu concordo com você. Ainda mais você indo nessas rádios assim pequenas. Naquela época, para eles era um presentão. Lógico. Olha, nós chegamos uma vez, eu não me esqueço disso, em Bom Despacho. Sabe aquela rádio que a sua música colou? Nós fomos escoltados pela polícia para poder entrar dentro do show, cara. O povo queria... Aí a gente olhava assim e falava assim, que merda é essa? O que está acontecendo? Esses caras vão bater na gente? Não, cara, o povo tá afim de ver seu show. Isso é sensacional! Engraçado demais. Nossa, por isso é que você devia ter pensado também, agora vai, né? Porque você chegou a sentir esse gostinho. Chegamos. Foi bem legal. Você tentou fazer shows assim também no interior de outros estados ou não? Não, a gente não conseguiu. Esse tempo foi muito curto. Não conseguiu também, talvez, porque você também não tinha o tempo para poder... Eu não tinha essa flexibilidade, essa disponibilidade. Por causa do emprego. Exatamente. Eu não podia abandonar. Eu já estava com 2 filhos, né? Aquela coisa da responsa pesada. Não tem como abrir mão disso agora. Mas se a gente tivesse assinado e a coisa tivesse voltado, outra coisa, eu abriria mão, porque eu fui abrir mão logo depois. Em 93 eu abri mão por conta do estúdio. Pois é, aí você foi lá, montou o Gênesis. Aí eu comecei a trazer as coisas. E um belo dia lá em São Paulo, esse dia é muito engraçado, um amigo meu da Roda aqui de Belo Horizonte falou assim, pintou uma vaga aqui na agência de novo. Pensa aí para você voltar. Não preciso pensar, não. Que? Eu falei, não, a vaga é minha. Aí ele falou assim, mas aí você está num nível X, eu não quero nem saber, quero voltar para Belo Horizonte. Pensa com calma. Eu falei, não quero pensar. No telefone com ele. Já saí da minha sala, eu era chefe de departamento lá. E fui conversar com um dos diretores. Falou, minha situação é essa. Tal, vocês me prometeram tanto, para ter uma vaga lá de... O que você pode fazer por mim aqui em São Paulo? Não, porque seu departamento vai ser encampado por outro, e parará, pororô, não tem jeito de eu mexer em nada, não tem jeito de eu consertar, porque eu fui para lá defasado, eles me prometeram uma coisa e me deram meia coisa. Para se falar em números. Falei, tem 2 anos e meio que eu estou aqui, ganhando metade do que vocês me prometeram. Isso acontece no mundo inteiro. Multinacional, né? Você é um número, você não é nada. Nada. Você é o tamanho do biombo da divisória que você trabalha. Se você é assim, seu biombo é assim, você ganha tanto, seu biombo é maior, se você tem uma chala fechada. É exatamente isso. Quando você fala isso, muita gente não entende. Aí eu falei, fulano, chamava Nogueira, tem uma vaga de vendedor lá em Belo Horizonte, manda de volta. O quê? Manda de volta. Mas você aqui é chefe de departamento, você vai encerrar a sua carreira na Roda. Eu falei, não, você encerrou, tem 30 segundos. O quê? Você falou que você não pode fazer nada por mim, você é meu chefe. Você encerrou minha carreira aqui. Se você não pode fazer nada por mim, eu posso. Me manda de volta. E ele mandou. Que sensacional. Aí eu vim com o meu estúdio, já falei, Renê, eu não vou durar 6 meses. Quantas viagens você fez? Só dessa vez você resolveu pegar um carreto. Aí eu falei, Renê, eles não vão me mandar, em 6 meses eles me mandam embora. Ainda fiquei 2 anos e pouco. Você está falando sério? Fiquei 2 anos. Foi aí que eu fui empurrando o estúdio. Mas, Pera, empurrando o estúdio mais ou menos, né? Como é que foi chegando para a patroa e falando assim? Não, ela queria vir também. É? A gente estava em São Paulo com 2 crianças pequenas, tinha família lá, mas todo mundo estava aqui.
Menino, pensei que ela tinha ficado aqui. Não, ela já tinha ido. Mariana nasceu, ela ficou 1 ano comigo. Eu fiquei 2 anos e meio lá, ela ficou 1 ano comigo. E a gente entrou dentro do caminhão e viemos embora. Literalmente. Sensacional. Tipo a cabulé de caminhão, né? Adoro. Bye, bye, Brasil. Aquela cena do Vadinho. Não, Vadinho é... Como que chama? Com a cadeira. José Will, aquele é maravilhoso, né? Com a cadeira lá em cima e o cachorrinho também. Por aí. Quase isso. Eu amei isso. Eu amei. Muito legal. Mas ela estava de acordo de ter um estúdio em casa e tudo mais? Tava. Ela já sabia. E como eu estava Como é que vocês conheceram? A minha primeira esposa, ela era irmã da primeira esposa do meu irmão. Amei 2 irmãos com 2 irmãs. Que falta de critério. Né? Tô brincando. Então você a conheceu através do irmão? Do Renê. Do Renê. E tive 2 filhos com ela, que é o Gabriel e a Mariana. E aí a vida encarregou de, depois de um tempo, a gente se separar. E eu tive mais uma outra filha depois. Mas eles são muito próximos a mim, graças a Deus. Mas ela era companheiraça. Ela, tipo assim, vamos ter estúdio, vamos lá. Ela me ajudou muito nesse período. Encarou ir para São Paulo, encarou voltar, entendeu a questão do estúdio. Mas a música, ela tem um lado meio cruel. Por quê? Quando você está novo, porque você não tem vida. Porque você não tem fim de semana, você não tem aniversário, você não tem churrasco, você não tem batizado, você não tem... Você está tocando. Isso é verdade. É igual gente que trabalha em hospitalidade. Esquece não, final de semana. Você não tem vida social. Não. Sabe? Você está tocando na festa dos outros, menos na sua. É isso. Meu Deus, mas calma. Nós vamos para uma musiquinha agora. Gente, eu tô adorando isso. Eu adoro histórias de vida. É um bom tempo, né? É um bom tempo. É maravilhoso isso. Nossa. Eu sou muito grato. Deus me ajudou muito. Deus ajuda todo mundo. Deus me ajudou muito. Nossa, isso é sensacional. Pera, vamos para uma musiquinha Vambora. agora e você me conta mais um caso assim sensacional de sua vida. Essa é outra, foi a terceira que eu escolhi do Arte Final. Essa é a letra minha. Chama Ciclo. Gente, isso é muito bom. São ciclos de vida. São ciclos de vida. É tão engraçado, eu tô te falando, porque eu vejo uma diferença enorme. Olha. Ela é cheia de nuances, assim. Ela tem vários climas. Mas você escuta todos os instrumentos e eu vejo um absurdo a diferença que é no meu ouvido o que está sendo tocado e o que está sendo ali feito no computador. Sabe? Isso tudo tocado. Tudo tocado. Pois é, exatamente. É de uma qualidade sonora que é absurdo. O Ciclo foi uma música que eu fiz exatamente já quase indo para São Paulo, exatamente nessas mudanças, né? A vida te leva para aqui. Então, a música ela é cheia de trechos, assim. Se um dia alguém puder escutar, vai ser interessante. Ela tem várias nuances, assim, exatamente para marcar algumas coisas. E você acredita nessas mudanças de ciclo? Acredito. É? Acredito. Então, se você acredita, não é tão doloroso. Você entende que tem que passar, tem que deixar para trás, né? Você tem que passar essas coisas, tem que virar a página. E tem sempre... Eu parto do princípio seguinte... Se você é uma pessoa que o tempo inteiro, não sei se eu estou falando uma besteira, o tempo inteiro você é testado a errar e a cometer erros, inclusive com os outros. O tempo inteiro estão ali, né? Se você fala, não vou fazer, não vou... Ah, mas você está sendo trouxa, o cara está te fazendo de trouxa. Mas aí é ele que está fazendo, não sou eu. É ele que está errando, não sou eu. Isso é uma inteligência emocional que não é fácil, não. Eu falo, Rui, mas o cara te sacaneou. Foi ele, eu não vou fazer igual. Porque ele quer que eu faça igual a ele. Isso eu não vou fazer. Não se rebaixar tanto, né? É uma questão de índole mesmo. É verdade. Mas o cara te sacaneou, tudo bem, eu posso me afastar dele, mas fazer o que ele fez eu não vou fazer. Você sabe o que minha mãe falava? Acho que foi a última lição que eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe falou assim comigo, você tem que aprender, Ana Cristina, que a amizade é uma via de mão dupla. Exatamente, uma troca. Ela falou, é mão dupla. E na maioria das vezes você está em sentido único. Nossa, na hora que a minha mãe falou isso, eu falei assim, que isso, mãe, que não sei o quê, papapá. Isso eu já morava fora, né, quando eu a vi pela última vez. E eu juro por Deus, isso foi uma das últimas conversas que eu tive com ela pessoalmente. E ela falou isso. E ela falou, você tem que aprender a hora de voltar para trás. Você percebeu que não tá tendo um fluxo ali, ó, vira o carro, volta. Concordo. E acabou.
Tem uma peça que meu pai e minha mãe ensaiavam, interpretavam, chamavam Esquina Perigosa. Esquina Perigosa? Eu não tenho os dados disso, mas é exatamente isso. Que você vai num trajeto diário e de repente você vira para o outro lado na esquina e as coisas fazem assim. Ela falava muito disso. Você se arrepende de muita coisa na vida? Eu acho que sim. Eu acho que tem algumas coisas que foram decisões que você... São escolhas que você faz e que depois, com o amadurecimento, você fala assim, não, poderia ter feito diferente. Mas como é que eu vou saber? Eu já tinha escolhido. Eu não sei se o arrependimento é pela imaturidade ou pelo arrobo no momento, ou de você dizer uma coisa que não deveria ter dito naquela... Principalmente quando você trata de relações pessoais, a gente comete muito isso. Então, pode ser que eu tenha errado, eu acho que eu errei, né? A gente erra muito. Então, por exemplo, eu tive uma relação que terminou e nas brigas você fala o que não deve, você muitas vezes se ofende, você magoa e não é necessário. Se a coisa não está dando certo, o ideal é que as pessoas tivessem a maturidade de falar assim, olha, vamos parar por aqui antes que a gente se magoe. Porque eu parto do princípio que toda relação ela tem que ter um peso do bem sempre em cima maior do que o peso do mal. Então, você teve uma relação de 10, 15 anos, foram 9 bons e 1 ruim, aquele 1 ano ruim não pode ser maior que os 9 que foram bons. Claro. Se não deu certo, tudo bem, concluiu, mas guarda aqueles 9. Não sei se é isso. E às vezes eu arrependi porque eu priorizei aquele 1 que foi ruim, sabe? E depois eu falo, não precisava ter feito isso. Mas é tão impressionante, é porque é na hora que a gente cresce também, é um momento de evolução, né? É na hora que a gente sabe lidar com o lado ruim, com o lado sombra, o lado escuro da... O que fala é que muitas vezes o ser muito passional também é muito cruel consigo mesmo. Então, talvez esse tipo de reação seja positivo na hora de você se proteger também. Mas eu sempre me dei muito bem com essa questão de tomar a porrada e entortar e balançar. E depois falo, eu sou muito passional. Tudo que eu falo é muito assim, sabe? Tudo. Eu disse passional, então eu errei. É muito condescendente. Muito cordaz. Porque o passional, ele reage. Desculpa, eu usei o termo errado. Eu fui muito condescendente muitas vezes. E sofri demais. Porque eu engolia, tomava pancada, absorvia e depois... Nossa, você deve sofrer de gastrite. Eu acho que eu sou de tudo. Nossa senhora, mas sabe por quê? Porque a gastrite, ela dá normalmente... Quem é assim, vai engolindo os negócios, fica caladinho ali, ó. Eu custei aprender a responder. Mas eu acho que isso não é bom também, não. Outro dia eu mandei o cara do evento para aquele lugar e não deveria ter feito isso. É o equilíbrio, tudo é o equilíbrio. Eu falei, se você continuar falando, eu vou pegar meu som e vou embora. Ai, meu Deus, eu não vou jogar, a bola é minha. Aí ficou o pessoal da cerimônia olhando assim, falando assim, desculpa que eu tô nervoso, não quero conversa com você, mas não faz muito tempo. Não é? Vê-se que a vida tem te ensinado bastante. Eu acho que eu fiquei pior um pouquinho com o tempo. Você acha? Mas falei em alto e bom tom, mandei ele para aquele lugar. Isso é sensacional. Calma que nós vamos para uma musiquinha. E tava todo mundo, era casamento, né? Tava assim, ixi, o cara ficou nervoso. Eu falei, cala a boca que eu vou embora, hein? Faça um pix pra noiva que agora eu vou embora. Tem que tomar cuidado, porque aí hoje em dia alguém vai gritar lá de trás falando que você... O que é que tá na moda agora? É o do... Qual que é, gente? Tudo eles colocam como desculpa a pessoa que é borderline. Esse cara tá não. O cara faz uma besteira, ele tava sob efeito de remédio. Eu não tava efeito de nada, não. Falei com a boca cheia, mesmo morrendo de vontade. Eu fiz sóbrio mesmo, seu babaca. Foi um palavrão de todo tamanho. Aqui o palavrão é libertador, não é? Nossa senhora. É uma das Acaba com a gastrite. Acaba, não é? Eu adoro soltar um palavrão, às vezes até sozinha. É desse jeito mesmo. Vamos para uma musiquinha, calma nessa hora. Ai, eu adoro isso. Você escolheu só música. Nossa, é sensacional. Isso é Premonition. Isso é a música do John Fogerty, do Creedence. Marcelo cantando. Isso é maravilhoso. Essa
Essa música foi muito legal. Me conta como é que o que é Creedence isso? entrou na sua vida. Então, nessa volta para Belo Horizonte, e eu já prevendo que eu sairia da empresa, aí já fui montando o estúdio, pedi algumas pessoas para trabalharem, porque eu trabalhava durante o dia, pequenininho, e tudo era muito embrionário. Eu escutei a seguinte frase de um dono de estúdio aqui: você vai montar aquele estúdio lá naquele fim de mundo? Eu falei, mas é onde eu tenho lugar para montar. Não vai ninguém lá, não. Eu falei, não, se eu fizer um bom trabalho, vai. Claro que vai, gente. E isso foi em 91. Nós estamos em 2000 e... Ele tá lá gravando até hoje. E você foi lá esse ano. Gravamos lá o Ondas Sonoras. Exatamente. Que foi sensacional. É Eu sou apaixonada. Eu apaixonei com aquele estúdio de uma maneira que eu não consigo te É um explicar. estúdio muito simples, Ana. É um estúdio muito simples, mas foi feito dentro de uma realidade. Mas eu não sei se é energia, se é o que tem alguma Que coisa eu- ali de especial. Eu falo com as pessoas, aquilo ali eu construí com o meu trabalho. Então ele tem que dar resultado. Aquilo ali não é um brinquedo. Ah. Papai me deu. Você teve a ajuda das pessoas? Tive, meus pais me ajudaram da seguinte forma. É ali, ó. Que eles passam, você constrói. E era na casa dos meus pais. Aham. Mas eu falei, não, então vamos combinar, essa metragem é tal, vou pagar tanto por mês, vou pagar a luz separada. Meu irmão me ajudou muito, porque eu morava em São Paulo quando eu comecei a construir o projeto nosso que fizemos. Então, tive ajuda, mas financeiramente, quem bancou fui eu. Aham. Então, e depois, quando ele começou, Você sentiu assim na época que você tinha? Quais estúdios tinham aqui em BH você na tinha época? a Bemol, Bemol que tá pra HP, sempre. que era um estúdio comercial do Aham. Paulinho, que acho que faleceu agora recentemente. O Dirceu Scheib faleceu ano passado, pai do Lincoln e do Ricardo. Você tinha o JG. Eles te ajudaram nessa época com dicas, com esse tipo de coisa ou não? Não. Fui tudo eu correndo atrás, perguntando. Olha. Porque eu tinha algumas referências também de ter morado em São Paulo, já tinha visto algumas coisas. Aham. E tinha o 108, que era do Otávio. Aham. Eram 5 estúdios, eu devo ter sido do 6º ou 7º, posso estar esquecendo de algum. Eu tive muita dificuldade, Ana, porque como eu vim dessa escola de São Paulo, onde você tem toda uma dificuldade para aprender a tirar um som pelo menos audível, né? Porque era tudo uma bosta, né? Então você, você fala, 2 microfones, fita cassete, mas você aprende. E quando eu gravei aqui... Era rolo ainda, né? Fita de rolo. Lá a gente gravava em fita cassete. Ah. Eu vim fazer uma gravação aqui e gravei num desses estúdios. E quando eu escutei, eu falei, que coisa ruim. Que coisa ruim. Chamei e falei assim, cara, na boa. Pô, estúdio mesmo, hein? Isso aí eu faço melhor. Nossa. Ou muito menos. Foi aí que eu falei assim, eu vou montar um estúdio para mim. E eu parti do princípio seguinte. Naquela época, tudo era banda, tudo era rolo, assim. A primeira coisa que um estúdio tem que saber fazer é gravar bem uma bateria. Ela é o princípio básico de qualquer banda. Porque você tem 10, 12 canais para depois gravar um baixo, uma guitarra, uma voz. Ou seja, se você não sabe fazer um som de bateria, você já arregaçou com o trabalho de 90% das bandas. E eu tinha muito essa facilidade por ter tocado caixa, por ter trabalhado lá em São Paulo, por ter microfonado uma bateria com 2 microfoninhos de nada. Era um no bumbo, 2 over, entorta de cá, entorta de lá, muda ângulo, fica pior, joga essa merda fora. E aí... Nossa, hoje em dia no computador, antigamente era na cassete, meu Deus. Hoje você fala assim, eu quero uma percussão tal, você vai na internet, assim, tá pronta, no BPM que você quer, no andamento que você quer, você põe lá, não, mas o andamento é outro, você muda o andamento no digital. Se tá em 120 BPM a percussão, não, mas é 110, você põe no edição lá, no elástico lá, e bota 110. E aí eu montei e começamos. Foi aí que eu saí da empresa, eu falei, agora eu vou pegar meu estúdio. E comecei, Ana. E, modéstia à parte, era aquela coisa do atendimento e de você quebrar uma máxima que havia nos estúdios, que o técnico sabe tudo e o músico nunca sabe nada. Eu não aceitava isso, não. O que é que você quer? Isso, eu falei, eu acho que isso aqui não funciona. Vamos fazer os dois jeitos? Vamos fazer o seu e o meu? Vamos ver qual que te agrada mais? Eu acho que isso foi muito importante. Eu tive uma fase na minha... Então esse foi o seu diferencial por você ser músico também. Cara, pergunta que você teve com ele, com o Cadu, com o pessoal do Sombra, com o pessoal do Calix. Eles chegavam, vamos trocar aqui, vamos fazer assim. Vamos experimentar, cara.
Eu nunca fiquei muito criterioso naquela coisa de hora, assim, não, acabou seu horário, você não tem mais direito. Vamos experimentar, porque eu também aprendi com eles. E também, às vezes, está no meio da criação, gente, pelo Você amor vai, de vai Deus. cortar o cara É. no meio do solo. Acabou seu tempo. É. Desliga a guitarra. É. Não é isso. É. E aí, a coisa funcionou até um determinado tempo. Que aí começou a entrar o projeto Processos Digitais. Eu comecei a tocar muito. Creedence, que você me perguntou por que... Né, o Creedence, o It's Only Rolling Stones. E eu fui deixando o estúdio de lado. E tocando muito com essas bandas. O estúdio teve uma época... Mas você entrou pro Creedence Cover, foi assim? Não. Foi eles indo tocar lá e você falou, não. Eu voltei para Belo Horizonte, o Marcelo, já conhecia o Marquinhos Boixá, que tinha trabalhado comigo na Rocha, e falou, a gente tá precisando de um batera. Ai. Isso é final de 90, início de 91, exatamente quando eu voltei. Quando eu voltei, eu já tinha participado do Serpente, no Rock Forte de 86. Já tinha gravado com Queta, já tinha feito os shows. E eles tinham montado o It's Only Rolling Stones. E eles precisavam de um batera também. Eu fiquei fazendo as duas bandas. Você ficou fazendo as duas? As duas bandas. Eu botei um sub em cada uma. Aquela que fechava primeiro, eu fazia, botava um sub na outra, para ninguém deixar de tocar. Sempre tive Gente, esse negócio de sub, você é chique demais. Não é questão de ser chique. É a mesma coisa que você ter dublê num filme. Quase eu também isso. quero ter uma Mas sub. o problema é que meus dublês eram melhores do que eu. Aí o cara falou assim, você não tem medo de perder o emprego? Eu falei, tem, mas o cara são melhor do que eu, os bateras que me substituem. Olha, eu fui substituído pelo Léo Pires, fui substituído pelo Joãozinho, fui substituído pelo Pedrinho, só Mário Castelo. Olha os caras, assim, bicho, eu não toco nem metade com esses caras, mas tinha uma coisa. Eu sempre fui um cara que assumiu essa parte de produção. E era muito... então as bandas não queriam te perder também. Eu acho que tem um pouco disso, porque você assume essa parte, exatamente por trabalhar com vendas, eu colocava muitas bandas na estrada. Então eu falo assim, não tem problema o cara ser melhor do que eu, porque na verdade eu não quero que a banda deixe de tocar. Quem não é visto não é lembrado. Nossa, que lindo isso. Claro. E aí, quando o It's Only tinha, o Creedence tinha, quem fechou primeiro? Fulano, eu fazia com fulano. O fulano faz lá para mim, fulano, Neném Nonoia fazia muito no It's Only para mim. Cara, o produtor é uma das pessoas mais desapegadas que eu já conheci na minha vida. Você não pode ter ego nessa hora, Exatamente. Não. Tem jeito nenhum, você tem que botar a banda no palco. E eu falei várias vezes, gente, esse show aqui... Isso é lindo. É o próximo. Porque esse show aqui é o próximo. Esse aqui está resolvido. Esse aqui que nós vamos fazer, que nós vamos vender. O próximo. Aqui, mas vai me contando, Bafão, agora. Tinha alguma que você quer, assim, a banda do seu coração? Bafão? Já quase saí na porrada com Queta. Já quase saí na porrada com Marcelo Dilla. Já fui execrado no palco por um técnico lá no Espírito Santo. Mentira! O que você aprontou? Nós chegamos lá para tocar. E não é que a gente era chique, a gente foi de avião. Porque o avião estava mais barato que a van. Descemos e tal, chegamos para tocar. O cara já estava mamado. Subimos, banda tocando, papapá. Passamos som, tinha umas bandas locais. Sentei na bateria, comecei a tocar, ele começou a botar coisa no meu monitor. Botou a voz lá em cima, tirava as coisas. Eu falei assim, para, velho. Aí ele começou a rir, cutucava o outro assim, ela tá puto. E eu olhando de cá, né? Não faria nada com o Marcelo, porque o Marcelo é passional. Marcelo é passional. Ele chega lá e roda a baiana. Ele roda mesmo. E eu falei, não vou falar nada com ele. Aí eu falei, bicho, para. Aí tirava meu bumbo do monitor. E você desequilibra, que você tá tocando com a pressão, de repente você batera som, desligava, ligava, botava um baixo. Eu falei, bicho, dá pra você parar, velho. Tava caramba. E ele rindo da minha cara e fazendo assim, qual é? Aí acabou uma música, eu levantei, literalmente, fui lá no monitor assim, puxei o fio. Ele tá falando que ele foi lá e puxou o fio, gente. Desliguei o monitor. Aí ele veio. Você desligou? Eu falei, eu vou ligar de novo. Não vai, não. Aqui você não vai pôr a mão, não. Se você puser a mão, porque eu vou voar no você. Vou sozinho, não preciso disso, não. E fiz o resto do show tranquilo. Acabou o show. Quem apresentava a banda... Eu descia da bateria, o Marcelo me apresentava, eu apresentava, para não ficar aquela coisa, né, ele se apresentando. Então a gente tinha essa troca. E eu passei por um dos donos, como é que chama o cara do operador de técnico de som? Fulano de tal. Beleza. Galera, fulano. Agora eu queria pedir para vocês uma salva de palmas. Fulano de tal, técnico de monitor aqui, um cara sensacional.
Um cara super bacana. Poxa, foi super competente, foi super atencioso com a gente. Eu quero uma salva de palmas. E puxei ele pela mão. Ele não sabia onde que ele enfiava a cara. Velho. E o povo assim, ó. Galera, muito obrigado, fulano. Galera da banda, obrigado. Ó. Bicho, ele voltou. Ele não sabia o que falar. Eu passei por ele e falei assim, vai pra puta que te pariu. Só que aí ninguém ouviu. Sério? Pela vida da minha mãe. E ele depois não queria te bater nem nada? Não. Claro que não, né? Eu matei de vergonha, cara. Nossa Senhora! Mas eu mandei da puta que pariu. Nossa, mas quem não? Quem Só não? Que já tinha feito elogio, já tinha botado ele lá na cara do gol. Na hora que quase que eu falei assim, agora eu vou pegar meu avião e vou embora. Né? Cara, mas deve ser muito difícil, sabe por quê? Porque na hora que você tá ali no palco, deve ser uma adrenalina, que vocês estão ali no topo. Mas eu trabalho muito isso. Eu trabalho muito isso. Tem uma outra muito legal. Essa é maravilhosa. Conte-me. E não estou legislando em causa própria, não. Avião, Brasília, van até uma cidade no interior de Goiás. E era um hotelzinho muito simples, mesmo, uma estrutura, um evento de moto e tal, que tinha assim, 4 quartinhos um lado e do outro, e uma pista de brita, assim, onde entrava um carro. A gente estava numa van. Os caras contrataram uma van para levar a gente para o evento. Tal. Aqueles quartinhos, cama, 2 beliches do lado e tal, vamos para dormir. O show era 8 horas, jantamos na cidade, tomamos banho, e a van passou para pegar a gente para levar para a praça, onde era o evento de moto. Beleza. Quando eu tô saindo, eu viro pro cara e falo assim, ô amigão, você que vai pernoitar aí? Seu café é 7 horas da manhã, né? 7 horas da manhã. Eu falei, o que acontece? Nosso voo em Brasília é 11, e a gente leva mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas até Brasília. A gente pensou em acordar às 6 e sair umas 6h20, porque a gente chega lá 9 e pouquinho e tal. Pô, rola de você fazer um cafezinho pra gente, 6h20, 6h30, pra gente poder sair mais cedo. Ele, de jeito nenhum. Meu Deus! Eu falei, não, cara, é só um cafezinho. Você não sabe ler, não? Eu falei, não, eu sei que está escrito 7 horas. Então, é 7 horas, sem conversa. Eu falei, sabe que cachorrinho assim? Meu Deus do céu. Aí eu entrei, os caras, quando eu entrei lá, a banda tomou e ruim, pô, cara... Hospitalidade foram me zoando até o evento. E eu pensando, o que eu vou fazer com esse cara, bicho? Aí toquei e tal. É aquilo que eu te falei, né? Deus... Na hora que eu tô voltando na van, já era quase meia-noite, assim, né? Acabamos o show, comemos, então... Que a gente tá entrando naqueles hotelzinhos pequenininhos, tinha a recepção, um relógio da recepção, e ele dormia na cozinha. O relógio... Aquele que... Tirum, tirum. Eu fui lá no relógio, adiantei 1 hora. Maravilhoso! Era 1 hora da manhã, era meia-noite e meia, eu botei 1h30. E não falei nada com a banda. Falei assim, pode todo mundo acordar às 6 horas que vai ter café. Aí na hora que bateu 6 horas, no dele era 7, ele fez o café, nós tomamos, mas só que era 6. E fomos embora. E você não falou nada? Falei com a banda falou assim, o que você fez? Eu falei, olha lá pro relógio. Aí que os caras no café, não ri não. Não ri não. Os caras tomando café, 1 hora assim, tá meio escuro ainda. Eu falei, demorou pra clarear hoje. Isso é de coisa de gênio, isso é genial. O Brina, que teve aqui com você, Marquinhos Brina, ele estava nesse dia. Meu Deus, isso é genial. Vocês fazem muito eventos com moto, né? Muito, o Creedence fez muito evento com moto. Isso, nossa, isso é maravilhoso. Né? Eu não tô mais tocando. Por que você saiu do Creedence? Então... Teve bafão? Não teve bafão. Eu continuo trabalhando com eles. Eu continuo é o produtor. Como produzindo a banda, mas eu não aguentei mais viajar. Cansou? Cansei, Ana. Foram 14 estados, mais de 260 cidades. A gente tocou no Acre, tocou em Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Santa Catarina. Gente, que maravilha. E chega uma hora como produtor, como é que você achava esse povo aí? Como é que você acha o evento? Me fala. Eu sempre fui muito inquieto, assim. Muito inquieto. Quando eu saí do It's Only, no final da década de 90, ali 98, porque eu também não estava aguentando mais aquela loucura de show. De 2 bandas e tal. Eu chamei o Dila, falei, Dila, deixa eu trabalhar com o Creedence, porque o Beatles e Stones, o apelo é muito maior. Sempre foi. Né?
E eu falei, ô Dila, deixa eu trabalhar o Creedence, você trabalha com vendas e tal, mas eu não quero tocar em boteco. Eu não quero ficar refém de cachê de boteco. Aham. E aí apareceu um pessoal lá em Ouro Branco, o Lafayette, me ligou e falou assim, vocês têm um Creedence, a gente queria trazer aqui. Eu falei, cara, para que evento de moto? Aí quando nós chegamos, eu lembro muito disso, o Zé Ângelo e o Ferraz, do Steel Goose, que é um motoclube gigantesco no Brasil. Tem facções no Brasil inteiro. Nossa. Aí ele falou, pô, você não sabia não? A banda preferida dos motociclistas é o Creedence, por conta da história deles nos Estados Unidos com os motociclistas. Onde o Creedence e o Clearwater iam, as motos iam atrás. Aham. Cara, esse é o mercado. Aí comecei a fuçar motoclube pelo Brasil, pá. Aí começou o Ouro Branco, aí o cara que estava lá de Formiga viu, levou, aí o outro que estava de Juiz de Fora levou, porque o que acontece? É aquilo que eu te falei, você está no palco, aquele show está vendido, você vende outro. E quando você vai no encontro de moto, você tem um motoclube, 300 cidades. Claro. E cartãozinho para lá, e assim começou. E a gente foi até o Acre. Meu Deus do céu. Eu nunca fui... Eu ia atrás. Quando eu conseguia fechar um show num tal lugar assim, eu caçava eventos ou casas noturnas no caminho. Mas nesse caso, me conta como é que é a logística, porque vocês têm que levar todos os instrumentos ou não? Não, os instrumentos sim, menos batera. Aham. Aí A batera tem que ter lá. Tem que ter no evento, tem que ter. Aham. E aí, o que a gente fazia? Já tinha uma estrutura montada que eu falei assim, lá em casa entra todos os carros, para aqui, a gente sai com a van daqui, já tinha uma van com guitarra, às vezes levava um ou outro amplificadorzinho de guitarra, porque sabe que chega lá na hora, é só roubada. Ah, fechei um show lá em Uberlândia. O que tem no caminho de Belo Horizonte até Uberlândia? Ah, tem Araxá. Não tem evento de moto nesse dia, mas tem uma casa noturna lá. Deixa eu cutucar o cara. Cara, eu tô passando na sua porta. Meu cachê é tanto, só que você não tem transporte. Eu quero. Aí a gente já ia na sexta, tocava em Araxá. No sábado, domingo. Gente, que sensacional! Só que esse negócio, ele que te estressa, porque você às vezes deixa de cuidar da sua parte musical para cuidar da parte de produção. A gente chegou a fazer quase 100 shows no ano com uma banda cover, no mercado sertanejo. Meu Deus do céu! E shows grandes, né? Não é bar, é show. Eu nunca considerei bar como show. Aham. Não estou depreciando, não, porque eu toquei muitos anos em bar. Aham. Muitos. Estou dizendo que assim, o Creedence fez mais de 1.500 shows. Meu Deus, isso é maravilhoso. Muito show. Aí eu entendo agora que você cansou completamente, aí você não quer mais. A responsa é grande, Ana. Nossa, é muito grande. Você tem que cuidar de cachê, você tem que cuidar de músico, você tem que cuidar de logística. Nós perdemos voo lá em Alagoas. E aí? Ué, aí que eu quase morri, né? Que era de uma sexta para um sábado. O Creedence tinha um show em Curvelo. No sábado? No sábado, 5 horas da tarde. 4 horas da manhã, a gente estava em Alagoas. Sem E avião. aí, o que você fez? E eu tinha 2 shows com uma banda de festa aqui. E é isso que eu te falo. Tinha um sub que ia para Curvelo. E eu tinha 2 casamentos para eu tocar aqui em Belo Horizonte. Nessa hora, assim, chegamos 3h40 da madrugada no aeroporto. A mulher falou, já fechamos o avião, não tem jeito. Não acredito! Vocês estavam atrasados quanto tempo? A gente estava atrasado meia hora, ela não deixou. O avião estava na pista. Só que a gente estava com as coisas. É aquilo que você falou, quando você fica nervoso, você não raciocina. É. Eu falei assim, embarca 3 e fica 2 com material. Claro. Não, ficamos 5. Burro aqui, né? Idiota, né? Cara, aí eu sentei assim, falei, o que eu vou fazer, cara? Até o Djalma de técnico. O Dodô não pôde ir. Eu falei, o que eu vou fazer, cara? Aí eu faço assim. No aeroporto tínhamos nós, 2 faxineiras, a menina do guichê da TAM e um cara da guichê da Azul. Ah. E um carro, e um plantão 24 horas ao Localiza. Tinha 6 pessoas no aeroporto inteiro. Aí nós sentamos assim, eu falei assim, posso falar palavrão? Claro que pode. Fudeu. Porque ela falou assim, a próxima avião nosso vai passar aqui, só vai parar em Belo Horizonte 8 horas da noite. Meu Deus. Eu falei, ué, mas o Creedence tem 5 tem que estar em Curvelo, às 5 da tarde. Eu tenho um casamento às 18 e outras 23. Gente, eu já estaria chorando. Aí o cara, assim, vem cá, o que aconteceu? Eu falei, ó, isso. Só que a mulher pediu 6 pau. Pra mandar todo mundo. Mandar todo mundo, só que mesmo pagando, eu vou chegar depois dos eventos. Cara, qual que é o problema? Eu falei, isso. Olha como é que o idiota aqui estava nervoso. Ele falou assim, ó, tem um voo que sai de Salvador, meio-dia, te deixa 2 horas em Belo Horizonte.
Salvador, cara, estou em Aracaju. É. Como é que eu vou chegar lá? São 500 quilômetros. Não, senhor, são 260, a localiza está aberta. É. Aí, Na mesma hora. quanto? Ele falou, não, eu faço para você 2.900 aqui, cartão de crédito, aquela coisa, produção. Passa aí, velho. Ah. Entramos numa doblô, peguei uma doblô, fui até Salvador, embarcamos. Tinha perdido os pratos tinham se extraviado. Olha que merda. Nossa. É o dia da cagada, né? É. É o dia da cagada. Ah. E aí deu tudo certo. Chegamos, pousamos em Belo Horizonte 2h da tarde, a van já estava lá, já ligando de Aracaju, você vai pagar, o Batera vai encontrar em Confins, a banda Creedence vai para Curvelo, eu vou pegar um táxi, vou voltar para Belo Horizonte, pegar meu carro e fazer os 2 casamentos. E deu tudo certo. Tá, mas aí eu entendi uma coisa para poder te perguntar. Alguém acabou ganhando algum dinheiro aí? Porque você teve que pagar muito mais em tudo lá. O que aconteceu? Gente, na verdade, nós perdemos uns 6 mil, né? Foi 3 mil de passagem, mais 1.000 de carro, porque eu devolvi fora do domicílio. Aham. Mais um rango, perdemos 4,5 pau, só que a gente tinha CDs para vender. Aí, à medida que eu fui vendendo o CDzinho da banda, eu fui abatendo esse dinheiro que eu fui pagando. Ah, meu Deus do céu. Nossa, vamos para outra musiquinha. É. Isso aí é que também é complicado demais, não é? E aí, o que cansa? Cansa exatamente o estresse, porque você vai ficando mais velho e você vai falando, não aguento isso mais não. Não aguento isso mais não. Você é galo? Eu sou galo. Ah, então aguenta, meu 50 filho. anos, Quem né? Quem aguentou 50 aguenta? Balchita me falou isso aí. O que é 3 anos para quem aguentou 50? Eu falei, putz, grilo, não tem nem como responder o Balchita. Eu falo isso pra todo mundo. Ai, porque no coração não aguenta. Você é galo? Sou. Aguenta. Então vamos pra próxima musiquinha agora. Ó, essa é Aí, ó. Rosemary. Falando. Esse foi gravado já no meu estúdio. Ah, foi? E ao vivo, hein? Todo mundo junto. Só a voz do Dilla que foi feita depois. Por quê? Porque o feeling é melhor ao vivo. Isso é sensacional. Teve um clique, eu toquei com clique, mas todo mundo mandou junto. E Por que é o clique? Por que o clique é o metrônomo, para o andamento não variar, né? Ah, porque a bateria que comanda? É, aí você vai no BPM, a galera tocou todo mundo junto, depois o Dilla entrou e fez as vozes. Ficou esse resultado, ficou bacana. Sensacional. Qual que é a parte que te dá mais tesão na hora que você está gravando uma música? Eu acho que é quando você tira do seu cliente o melhor que ele pode dar, teoricamente, naquele momento. Quando o cara fala assim, não, ficou muito bom. Eu falo, pô, que legal, cara. Mas você tem que ter também um olhar, você tem que ter um ouvido, mas assim, tão peculiar, criterioso, eu diria. Criterioso. Eu nunca fui... Tem várias plataformas musicais, né? Eu acho que você tem vários níveis musicais. E o meu estúdio sempre foi um estúdio muito simples, porém, eu dei muita sorte na minha sala. A minha sala tem um resultado sonoro muito interessante. Modéstia à parte. E esse resultado de batera, de gravar metais, de gravar percussões, sempre teve um resultado muito bacana. É sempre comentado aí no mercado que a gente tira um som, mesmo com as limitações de grana, com as limitações de equipamento. Isso tem a ver com a acústica que você colocou no estúdio? Tem com o Equatex acústico, que é um revestimento que dá um resultado muito, muito interessante. O que eu vejo, muitas vezes... E quando você tem um músico como um Cadu, que já conhece, e ele já chega pronto, o seu trabalho é simplesmente falar assim, toca, meu filho. Ou então, quando você pega um cara que não conhece ainda, que não tem essa experiência toda, você fala assim, menos pressão, deixa essa nota soar um pouquinho mais, estica daqui. E isso se aprende com o tempo. Né? Mas aí é isso que eu estou querendo perguntar. E aí você tira esse resultado do cara. Porque é muito complicado, porque você está mexendo com o ego da pessoa, Nossa, você concorda? Total. Você está ali com um artista. Eu já escutei uma cantora que chegou para mim e falou assim, faz de novo, por quê? Aí você, com todo cuidado, você fala assim, eu acho que você faz melhor. Mas eu gostei. Eu falei, mas faz de novo. Por quê? Eu falei, porque está desafinado. Eu não desafino, não. Olha aí. Falei, olha aí. Eu não desafino, não. É dureza, hein? Isso é que eu tô falando. Como é que você chega para uma pessoa... Porque, por exemplo, eu estava conversando, perguntando para o Thiago Peixoto, né? E tal. Ele falou, Aninha, já aconteceu da pessoa ir embora e eu chegar lá e gravar. E aí depois a pessoa não perceber que tinha sido uma outra pessoa. Mas ele falou, eu não podia colocar aquilo no disco. Já fizemos isso também. Você também já fez isso?
guitarra, às vezes um baixo. A voz é mais complicada, né? Porque Pois a voz é. voz, né? Mas instrumento a gente já substitui. Mas é aquela questão do ego, né? Você vai para a pessoa e fala, não tá bom, não tá bom. Aí... Eu já tive alguns produtores fazendo lá também, que o cara chegou para tocar e ficou o dia inteiro. Aí, pá, beleza. Foi embora. Ele falou assim, fulano, onde você tá? Vem aqui. Isso assim, 8 da noite, o cara foi embora às 6. Entra e faz 6, 8. Eu era baterista, mas eu não queria misturar as coisas. Entra e toca essas baterias aqui para mim. Em 4 horas ele resolveu que o cara não resolveu em 10. Meu Deus do céu. Beleza, foi pronto. Finge, não bota o nome do cara aí, não precisa pôr, não. Então, beleza. Isso é muito difícil para você, porque tem disso também, né? Você entrega um estúdio assim com um produtor que vem com a banda e às vezes você tá lá e você não pode dar palpite porque não é o trabalho seu. Eu sempre respeitei. E uma das coisas que eu nunca amarrei, e isso eu posso falar de boca cheia, foi informação. Pergunta para André Cabello, Alessandro Tavares, Heloísa Oliveira, Elias Issa, Stanley Soares, que hoje está com Motorhead, já fez Sepultura. Eu nunca neguei. Senta aí, filho. E aí, Rui? É isso. Como é que eu faço isso? Aí eles traziam as informações que eu também tirava deles. Nunca, Ana, nunca escondi o peixe do que você sabia. Do pouco que eu sabia para nenhum deles. Nenhum. Não tem o menor... E você aprendeu tudo, a maioria das coisas sozinho, né? Ali na marra, autodidata. Muito com Gauguin, autodidata, muito com Gauguin. E também com eles. Mesmo eles começando, eles traziam uma bagagem mais nova, leituras mais novas, concepções mais novas. Porque se você fica parado no tempo. Né? E o áudio ele é muito dinâmico, né? As leituras são muito dinâmicas. Então... cara, eu aprendi muito. Ô, Rui, mas ali, ó, tem uma foto aí maravilhosa que tá passando aquela do Cadu na sua mesa. Cara, aquela foto ficou sensacional. Vocês me deram um presente. O cartoon, para mim... Olha lá. Essa aí, ó. Mas aí... E foi nessa mesa que ele gravou o primeiro CD. Pois é! Nessa mesa São tem 20... quantos canais ali? Ali são 24. A formação do Serpente, a Loqueta, Dida e Seu Credense... Então, ali são 24 canais. Foi uma mesa que eu comprei lá na Gangue, em São Paulo. No dia que eu encontrei com o Charles Gavan, do Titãs, assim, eu falei, não, aquele é o Charles Gavan. Aquela coisa, né, de fã, né? Eu entendo, eu faço isso com Afonso Negro. Nossa, cara, é um baita batera. E ele está hoje trabalhando até com programas esportivos e eu sigo ele. E quando eu vi essa mesa, eu liguei para o Gauguin. Falei, Gauguin, estou com essa mesa aqui. Ele falou, pode comprar. Aí liguei pro Fabrício, que já era técnico. O Skank já é de 90, 90... Não, 94. Nossa, exato. já. Que essa mesa é de 94, ela não foi a primeira mesa. É isso mesmo, eu liguei para o Fabrício e ele falou, Rui, sem susto. Para te mandar a bala. E era uma mesa muito moderna. Muito moderna. Aí ela chegou, fiz muito disco. O disco do Diesel, aquela foto que passou... Olha aí essa mesa, ela é sensacional. Aí, E aquela foto anterior que passou do Diesel, o Diesel fez com Stanley. Diesel Udora, que foi pro Rock in Rio. Não sei se você conhece essa história da banda Diesel. Não conheço não, me conta. Cara, você tem que trazer o Gustavo aqui, falar para ele. Tem uma cena deles abrindo o Rock in Rio de 2000... que é de chorar. Me conta. Porque eles chegaram, fizeram um concurso de bandas. Eles tinham acabado de gravar o CD lá. Bicho, o CD deles é muito foda. É uma bandaça. E não fui eu que gravei, foi o Stanley. Eles usaram o meu estúdio com o Stanley para fazer. E aí, na comissão do Rock in Rio, do Medina, escolheram eles. Só que vocês têm que tocar uma música cover. O Gustavo falou assim, não. Se você quer o Diesel aí, vai tocar as nossas músicas. Eles engoliram e puseram os meninos para tocar. E nessa foto que passa, quando eles foram estrear, lógico que eu fui ver. Tava o Bill, meu filho,
E passa assim, o Diesel gravou seu primeiro CD no Estúdio Gênesis em Belo Horizonte. Aí eu me senti o rei, Aí né? você quase morrer. Agora eu vou, como diz, agora eu vou pra galera. Cara, mas é uma coisa que eu sempre falo aqui, que assim, é uma coisa até injusta, né? Porque o produtor, ele é o pai, ele é a mãe, ele que gerou aquilo ali, ele é que faz tudo, sabe? E ele não é reconhecido. O povo não sabe nem o nome de quem escreveu a letra, vai saber de quem produziu. Nunca, jamais, em tempo algum. Olha o Gogão. Então eu fico vendo assim, às vezes você tem esses seus momentos solitários de tocar o prazer. E o Bill, meu filho, falou assim, pai, o nome do estúdio. Eu não tinha visto, que eu estava vendo o show. E eles mostram o Jean tocando. Aí como já está no YouTube, eu fui até o framing que está essa coisa. Claro. Parei e falei, deixa eu registrar essa foto aqui, que isso aqui... Daqui a um tempo eu vou ter como contar para os netos aí, né? Não, isso é maravilhoso! Isso é maravilhoso! Muito legal. Vamos para a próxima musiquinha? Ô, simbora! Gente, eu tô adorando essas histórias. Eu gosto disso, eu gosto assim do backstage, total. Ah, tem umas muito engraçadas. É legal, não é? Muito engraçado. Isso é que faz o negócio. Ai, eu acho sensacional. É aquilo ali que você falou? Essa aí, ela diz, gravando no Estúdio Gênesis, passou. Que explicação é essa? Olha isso. Deixa eu te contar do que se trata. Tem uma banda aqui em Belo Horizonte, do Luiz Coringa e do Neo Gemini, chamado Pau com Arame. Eu conheço o Luiz Coringa, ele é sensacional. O Pau com Arame, tem quantos anos o Pau com Arame, gente? Mais de 20 anos. Eu acho que foi fundado em 1832. Eu acho que ele chegou com o Cabral aqui. Ele veio tocando na viagem de Cabral. Tô zoando. O Luiz é um grande figura, o Neo, então, duas pessoas de um coração maravilhoso. Eles já tinham feito alguns discos e eles estavam com esse disco parado. Eu já tinha parado de tocar. Falei, Rui, faz umas bateras lá pra gente. Falei, vamos embora. Foi o meu último trabalho como baterista. Eu fiz umas 10 ou 12 músicas desse último disco deles. Essa é uma delas. Eu quis trazer exatamente, é um dos últimos registros de eu tocando, porque realmente eu quis dar uma pausa. Mas sente falta, não sente não, Rui? Eu sinto, mas eu não quero ter essa responsabilidade mais. Mas você ainda toca? Você ainda entra lá? Eu vou tocar hoje. É mesmo? Vou tocar num barzinho com os amigos meus. Mas é só assim de... Não, eles me pediram porque sábado tem um aniversário e o batera que faz com eles não pode. Então vamos lá que a gente ensaia e no sábado você faz. Beleza. Aí é tranquilo. Que maravilha. Eu não quero ter esse compromisso, responsa de ser de uma banda, de estar disponível naquela data. Prefiro não fazer isso mais. Mas vocês de uma geração tão louca, né? Porque vocês tocam de tudo, qualquer ritmo, qualquer coisa. Vocês são tão maleáveis. Aquela coisa que eu te falei da prateleira, eu acho que você tem vários níveis de músico em todas as cidades, né? A, B, C, D. Nós somos de uma geração que veio ali de uma transição muito forte em ter uma dificuldade até de ter equipamento, de ter instrumento, para uma geração hoje que compra qualquer coisa em qualquer lugar, o melhor do mundo. Não é que seja mais fácil. E vem uma molecada com uma informação muito forte. Eles são muito didáticos, são músicos que priorizaram a formação musical de uma tal forma que é muito louvável. A maioria lê, a maioria escreve, a maioria é de uma virtuose muito bacana. Isso eu acho magnífico. Eu tenho feito som para muita gente, eu tenho equipamento de som. Os meninos tocam muito, Ana. Não é? Eles tocam muito. Eu falo, gente, como é que pode? Tem uma geração que chegou aí que parece que é um trem assim meio de ET mesmo, acho que não Eles já nasceram com... Parece que eles pariram lá com a guitarra junto, né? Mas é muito... Com baixo. Eu acho que o povo que já veio aqui encarnado algumas vezes tocando. Provavelmente. e isso... A gente passou por um período onde o amadorismo não tinha mais lugar. E a gente se perpetuou, talvez, pelo volume de serviço que a gente cativou, pela escolha, mesmo sendo banda cover ou não, você tinha uma demanda muito grande e isso gerou na galera uma estrada, um comportamento que nos deu bagagem. Então, quando você vê que... e tem sempre aquele glamour, vamos viajar, vamos tocar. Só que chega uma hora que você fala, não, vamos parar um pouco com isso, o espaço agora é de outro, o público é outro.
Mas olha que coisa mais louca, você falou um negócio aí que me fez pensar no seguinte, porque eu fico vendo, porque pode falar o que for, tem muita gente que ainda discrimina muito, tem aquele um certo preconceito com a banda que é a banda cover, né? Sim, isso você tem os dois lados, você tem da autoral, Sim. que atingiu um sucesso horroroso, horroroso assim no bom sentido, né? E aí você tem também a banda cover, que também você atingiu o sucesso das duas. E eu acho que seria... Ana Cristina, eu penso o seguinte, essa coisa do povo ter essa discriminação com a banda cover, se não existisse, seria uma injustiça com a gente, com o público. De não poder escutar essas bandas, por exemplo, um Creedence. Quando que o Creedence vai estar tocando aí no interior de Minas, gente? Quando que vai estar tocando lá no Acre? Você está entendendo? Então, essa discussão ela é antiga. Eu acho que ela não vai parar. A gente já fez programa de televisão com isso. Porque vocês tiram no espaço. Eu não tiro espaço de ninguém. Eu não tirei espaço de ninguém. Quem quis contratar uma banda que faz esse trabalho, não estava querendo contratar outra. Exatamente. Porque se fosse assim, não surgiria nenhum trabalho autoral, né? E aí você tem... Quantas bandas autorais conseguiram seu mercado e tocaram outras coisas também? É oportunidade, pode ser o momento, pode ser sorte, pode ser o que for. Mas ninguém tira trabalho de ninguém, não. Todo mundo trabalha e consegue o seu mercado, o mercado existe, corra atrás dele. Corra atrás dele. Não sou eu que tiro o seu mercado, é você que tira o seu mercado. Verdade. Parou a discussão, Eu estou te atrapalhando por quê? Eu fui lá e falei pro cara, não contrata fulano de tal. Não, nunca fiz isso. O trabalho dele é uma bosta? Não, jamais. E outra coisa, para quem me conhece, fala, eu tive um estúdio de gravação. E todo mundo que entrou lá falou assim, o único caminho da música chama-se autoral. O resto é trabalho musical. Se você pretende um dia ter uma carreira musical, é fazer o seu trabalho autoral. Isso é sensacional. Isso eu não tenho o menor receio em falar. Todos que pisaram lá. Mas você tem banda cover? Tem. Eu tenho que sobreviver de música. Eu vivo de música. Mas o sucesso musical é autoral. Sempre foi. Tanto que eu gravei Cartoon, Cálice Concreto, Somba, Rubim do Vale, Pereira da Viola, Chico Lobo. E aí vai. Você gravou todo mundo, né, Rui? Quantos você quer? Você gravou todo mundo. E uma coisa que eu acho legal, eu nunca fui segmentado. Nunca tive preconceito nenhum. É mesmo? Gravei muito gospel, porque o estúdio chamava Gênesis, e aí eles achavam que era da Bíblia, né? Eu fingi de égua, né? Eu não sabia disso. Não vou falar nada, deixa eles achando. Fingia demência total. Mas gravei muito gospel, muito. E numa dificuldade, que a música gospel, ela evoluiu mais rápido do que qualquer outro segmento. Eu digo a evolução de músicos e do mercado deles. Porque eles eram músicos que tocavam aquele tecladinho, botava voz e pá. Hoje você tem bandas fantásticas do meio gospel, com músicos muito... Eu sei, gente, tem de tudo, né? Você tem o rock, você tem a baladinha, você tem o sertanejo, você tem tudo. Eu trabalho hoje com um produtor musical, que é o Moisés de Souza, irmão do Rubim de Souza, que é do Skank, que fundou a primeira banda de rock gospel de Belo Horizonte, que era a Banda Azul. Que é do Guilherme Prachetes, que foi da DB Six. Ele estava contando aqui. Isso. A primeira banda gospel de BH. E eram músicos já com talento e com entendimento técnico, sem aquela coisa arraigada de o mundo mundano. Não, eles não tinham esse negócio de um mundano e um gospel. Não, eles queriam andar. Mas é tão engraçado, porque se você tira a letra... você não sabe distinguir, gente, se é gospel, se é isso, se é aquilo, porque não existe diferença nisso. A música não tem diferença. Eu acho que essa evolução só contribuiu para eles também e para quem a gente que trabalha. O Moisés é um baita músico, um cara de uma capacidade incrível, ele faz produções notadamente gospel, porque ele é da Batista, mas ele é um cara com a cabeça muito aberta. Não é aquela coisa ainda fechada como já foi. Eu acho que isso diminuiu muito. Ele trabalha muito lá comigo. Não, e o povo também tem que ter onde gravar, gente, pelo amor de Deus. Eu, por exemplo, eu sou apaixonada, sabe com o quê? Com canto gregoriano. Esse aí eu não fiz, não. Eu acho sensacional. Eles precisam de gravar em algum lugar, gente?
Né? Se a pessoa for discriminar esse tipo de coisa e tal, como é que funciona, né? Aí o produtor não vai gravar, tem que gostar só daquilo. Não, gente, tem disso não. Gravei brega, gravei violeiro, gravei aquele O sanfoneiro. que você considera brega? Aquele pessoal que toca aquela viola com a musiquinha, com a letra mais... O sertanejo, o que eu considero sertanejo, talvez? Não chega a ser sertanejo, não. É um bregão romântico, aquela Eu coisa da adoro, estrada, eu do adoro. caminhoneiro. Cara, eu fiz muito. Nossa, então era bem do tipo assim, o garçom, nas É, cabeças de bar. quase isso. Isso para mim já é cult. Já é cult. Isso é maravilhoso. Agora me conta um bafão antes da gente ir para a próxima musiquinha. Nossa, acho que tem aqueles estresses de banda, discussões dentro de van e... É muito estressante, não é? Principalmente quando você começa a viajar. Eu lembro que eu estava aqui conversando com o Daniel Lima, e o Daniel Lima, ele pegou e falou, ele estava numa turnê mundial, dentro do avião, teve uma discussão horrorosa com a banda, por causa de coisa pequena, mas que começou normalmente assim... é isso. Por causa de uma coisa ridícula, mas já tem tanta coisa acumulada, porque tá viajando junto, tá trabalhando, você tá lá 24 horas com a pessoa, isso acontece, né? Que ele acabou assim, pá, chutando assim o pau da barraca, e ele saiu da banda, foi lá. Nós já tivemos um retorno, acho que de Ribeirão Preto, salvo engano, e que o estresse estava num nível que, numa determinada fala, eu me lembro de um teclado voando assim, Mentira, o teclado! Era um DX100 pequenininho assim, ó, voando e pegando na cabeça de um e o outro levantando, e eu falei, nossa, mais ou menos isso. E aí acabou o show, né? Não, a gente tava voltando, já tinha feito o show, estresse, é isso que você falou. E bate-boca, e lá no estúdio também, estresse, você tem que mediar, né? De baterista enrolando com um guitarrista lá no corredor. É sempre o baterista, não baterista, é? Esse tocador de bateria. Eu acho que só deveria ter só bateria eletrônica, que acabar com essa porcaria. Bateria dá trabalho, é muito microfone, é pesado, você é o primeiro a chegar, o último a sair, ninguém sabe que você é músico. Eu falo isso aqui direto, eu falo, o baterista é o único da banda que tem que usar o crachá, porque se ele for no banheiro no meio do show, o segurança não deixa ele voltar pro palco. Olha lá o vocalista, né? Olha lá o guitarrista, olha lá o baixista, e passa um cara carregando um tambor. Quem é aquele lá? É o Hold? É o baterista. Já aconteceu alguma vez com você, você não poder voltar pro... Várias. O que você tá fazendo aqui, meu filho? Eu sou baterista. Conta outra. É muito bom. Vamos para a próxima musiquinha? Vambora. Ai, meu Deus. Você mandou só 7, hein? Você mandou só 7. Eu tô de olho no seu, Nossa, viu? então, tinha um trabalho que eu acabei de esquecendo. Foi um vacilo meu, que era do Sol da Pompa. Serpente. Queta. Isso é maravilhoso. Chutando balde. Eu adoro sopro. Gauguin também, viu? Isso é maravilhoso. Mais um dia de trabalho. Eu gosto de Dando serpente. benção pro patrão. Eu adoro. Reclamando do feijão. Esse é o Queta e o Dida. Conte-me tudo. Esse disco, a gente estava fazendo muito It Only, esse disco acho que é de 97. E eles estavam com esse trabalho. E eu comecei, modestamente, o Queta pode até não concordar. Eu falei, Queta, vamos gravar, cara. Uma coisa não vai atrapalhar a outra. Olha aquela frase que eu falei, a gente tinha uma banda cover, tocando muito, que era um cover de Stones, e eu falando, Queta, olha as músicas aí, vamos para dentro do estúdio, a gente banca isso, a banda, o It Only tá fazendo show, a gente junta a grana. Conseguimos, pegamos o Gauguin para fazer, lá no 108. Eu já tinha o estúdio, mas meu estúdio estava limitado, acho que em 8 canais ainda na época, estou falando de 97, E o 108 já tinha 24 canais, Nossa. ainda analógico. Pegamos o Gauguin e fomos gravar. Aí veio Chutando Balde, uma penúltima versão de Põe na Roda. Tem Calendário de Doidão, que é do Dida, que é maravilhoso. Calendário de Doidão é uma letra fantástica. Algumas mulheres é um reggae. Aí eles falam assim, algumas mulheres. Aí entre parênteses, não você. Isso é maravilhoso. Porque é uma zoação, né? E o Dida e o Queta e o Bolão, eles já tinham uma história com Serpente desde a década de 80. Então eles tinham uma construção musical muito pautada
no Rock and Roll. E foi um ótimo registro também. E logo em seguida eu saio. O Neném fica e o Neném já gravou um disco novo com eles. O sair, Ana, foi uma opção pelo estresse também e para não ficar inimigo. Ah, chegou nesse ponto. Você fala, não, vamos parar de brigar? Vamos continuar amigo. E hoje, você viu, o Kenta estava lá no meu aniversário, o Neném estava lá, o Neném nunca tive problema. Mas assim, bate-boca, discussões, coisas que são pertinentes a uma banda. Mas eu fiquei amigo de todo mundo, graças a Deus. Eu sou muito feliz com isso. E é uma coisa tão engraçada, né? Porque o homem custa brigar, homem com mulher é mais assim, cheia dos guerigueri, né? Chipicuinha e tal. O homem não. Então eu acho que quando chega nesse ponto, é do tipo assim, tem que separar mesmo. Não conversa mais. Vira cá, atravessa a avenida do outro lado. Agora me responde uma coisa, com toda essa tecnologia, essa mesa maravilhosa, porque eu olho assim ali na mesa, eu fico tão encantada. Olha isso! Ela me ajudou muito, viu? Eu quase não uso mais, sabia? Que eu quase não uso. Isso que eu ia perguntar pra você agora, porque eu fico tão admirada. Tudo que eu não consigo fazer nessa vida, eu admiro demais quem tem a capacidade de fazer, sabe? Mas muito mesmo. E eu olho aquela mesa, eu falo, meu Deus, como é que você sabe qual que é o negocinho que você tem que apertar ali na hora? Então, o que acontece? Aquela mesa ficou obsoleta? Não ficou, é uma mesa analógica, mas você tem que saber uma régua. Você tem que saber o que funciona numa régua. As outras 24 são cópia. Só que você vai pôr um instrumento em cada régua daquela e achar um timbre. Olha lá, cada reguinha daquela. Você aprendendo o que funciona. Cada coluna é uma coisa. Coluna, exato. Eu botei o bumbo ali, achei o som do bumbo, a caixa, tom-tom, o prato, contrabaixo. E cada botãozinho, o que você falou? Aí você vem os botões de frequência. Ali tem um botão de agudo, um botão de médio, paramétrico, você cortar. Aquela frequência está incomodando, está faltando um grave. Aí você tem embaixo um volume que você vai me poupa, porque você está falando que você é fácil demais. Olha lá o Gogão. Olha o Gogão. Não, ele é sensacional. O Renato do Cálix ali também. Ele é maravilhoso. Ele é Prado, na Bahia, ó. Olha que legal. É aquele negócio que você falou, você gosta de show, né? Você não gosta dessa coisa, você tem que ser coisa essa grande. Foi a última foto com a última forma. Olha o que tá lá, o Tizone. Eu fui substituir o Neném, o Dida. Não, maravilhoso isso. Isso é maravilhoso. Pois é, então você acha que vai ficar completamente obsoleto? Então quando você chegar no estúdio e você vê uma mesa dessa, é coisa assim... Vai. Essa mesa eu só uso hoje quando eu tenho que gravar algumas baterias, porque o timbre que ela me dá, e aí eu preciso de estar... ainda me agrada muito em relação a algumas coisas que eu tenho digitais. Olha que coisa mais interessante. Você vê muita gente voltando pro vinil hoje em dia. Não, eu nem teria saído. Eu acho que as duas coisas poderiam andar muito bem juntas. Olha aí a coisa que você está falando. O timbre disso aqui ainda... Não tem jeito de você só trabalhar com vinil por causa de um custo. Uma fita magnética é um absurdo. As máquinas... Lá fora eles fizeram muito bem isso. De usar os analógicos junto com o digital. Faziam o registro aqui, mandavam ali, faziam as edições que ali a plataforma e os recursos permitiam e muitas vezes mixavam no analógico de volta. Não sei se ainda fazem isso. Lá fora? Que isso? Os maiores DJs lá, eles ainda estão usando vinil. Não, vinil. Eu estou dizendo na gravação de rolo. Ah, tá. Gravação. Eu ainda acho que alguns... As bandas, tipo o próprio Red Hot, eu sei que eles gravavam no analógico. Nos dois. Editavam no digital e mixavam passando pelo analógico de novo. Então, na minha realidade, hoje é muito difícil eu convencer algum cliente a gravar no analógico. O custo disso é inviável. Uma fita de 2 polegadas hoje custa 3 pau. Meu Deus! É 400, 500 dólares. Que coisa absurda. Fora. Porque chega aí, não tem nem aqui, né? Tem que trazer de fora. Tem que trazer. São Ampex que vão trazer de fora. Não tem jeito. E hoje, eu acho que o estúdio ficou democrático. Todo mundo pode ter um estúdio em casa e isso é muito bom. É muito bom porque deu o direito de muita gente que não tinha dinheiro a fazer sua música. Isso é verdade. Isso é ruim, mas aí você está jogando contra o seu patrimônio. Não, cara. Tem espaço para todo mundo. Todo mundo tem o seu lugar ao sol. Eu tenho certeza. 30 anos de estúdio, eu estou gravando até hoje. Cara, o cara pode hoje, com a mesinha, gravar coisa. Rui, eu não tenho grana, então vamos lá fazer as bateras. Eu mando as bateras para você. Você grava seu violão, sua guitarra, isso. Na sua casa. Você não precisa ter grana, você vai fazer em casa com uma plaquinha. Isso é muito bom, cara. Mas tem muita coisa ainda que, olha, presta muito bem atenção. É a coisa que eu falo para as pessoas. Não é assim. Um músico não consegue fazer tudo. Eu sou... Porque ainda tem o trabalho do produtor que é diferente, do divulgador que é diferente. Cada um tem o seu lugar ainda.
Como que você também vai pegar uma pessoa lá e vender? Não é todo mundo que sabe vender, você tá aí. Isso. Aí eu concordo com você. Sabe? Ainda tem espaço para todo mundo. Não é aquela coisa que todo mundo nasceu assim, eu sei fazer tudo. Eu vou tocar, eu vou produzir, eu vou vender. Não. Eu tenho um discurso que eu falo. O músico, ele é um microempresário individual sem CNPJ. Né? Ele é o tesoureiro, o motorista, o produtor, o cozinheiro, o hold, enfim. Eu acho que é difícil, né? Principalmente você colocar... Quando você mostra para o músico que ele é a empresa dele e ele tem que saber até onde ele vai e onde ele não for, ele contratar alguém, ele começa a dar um passo maior. Né? Sou fulano, Aninha, você é do marketing, né? Você tem comunicado. Cara, como é que é? Quanto é o seu trabalho? Eu preciso que alguém pegue isso aqui que está pronto e dê o segundo passo. Não conheço. É verdade. Eu não sei, você sabe. Então, aí sim... Aí tem que ter a humildade, exatamente. Né? De usar esse trânsito que você tem nessa situação, que eu particularmente, não tenho nada. Sei zero. Eu sei vender. Modéstia à parte, eu sei vender. Mas marketing, eu fazia porque não tinha jeito. Eu gravava um vídeo, colocava, mandava, mas tudo muito precário. E quando você sabe muito bem disso, que hoje a pessoa pega o celular, ela não aguenta ficar 20 segundos, né? Ela já está passando para o próximo vídeo. Então, se o cara sabe fazer assim, fulano de tal, show de fulano de tal, e manda um teaser, ele cria aquele impacto, ele convence. Se você fazer um negócio hoje que 3, 4 minutos para chamar para um produto... Já está muito. Essa molecada que está vendo não entra, não. Mas eu também acho que isso muda, sabia? Você acha? Isso não fica, não. Claro que não fica. Sim. Não é cíclico. Isso aí é cíclico. A gente falou de ciclo. É cíclico. Isso aí não fica muito tempo, não. Eu fico vendo, até porque eu acompanho esse negócio de podcast mesmo, essa coisa aqui no Brasil. Gente, podcast, ele dá assim... Na hora que você vira uma chavinha, chega uma hora que vai... Menino, o povo fica assim... 3, 4... Tem podcast que tem 5 horas, gente. Eu posso estar uma de velho agora? Eu vou almoçar com a minha filha, ela conversa assim, eu falei... Para de passar esses vídeos, tá me dando nervoso. Você não consegue ver 10 segundos. Para! Não consigo, eu não tenho essa paciência, mas eu sou de uma outra geração, né? Então, eu também sou igual a você, sabia? E eu também chego nos lugares e meu telefone... recebendo? O meu telefone, o povo às vezes fica enlouquecido comigo por causa disso. Se eu chego no lugar, eu vou para a sua casa, por exemplo, né? A gente vai conversar, o meu telefone não sai da bolsa. Eu também prefiro que seja assim. Não sai da bolsa. Desligado. Eu acho assim um trem muito doido, essa coisa de... Eu aprendi com meu pai, se for importante, liga 2 vezes. Tem mais uma musiquinha? Acabou. Tá vendo? Você mandou só 7. Faltou o Soda Pop, que é um trabalho que eu fiz com o Anderson Guerra, que era do Falcatru, Marcos Brina. E eu esqueci de te mandar. Você tem... Imbecil, idiota que esqueceu. Você falou 8, eu mandei 7. Você tem alguma musiquinha que é assim, o seu bebezinho maior, aquela que é o xodozinho? O filho mais mimado? Música não, mas eu fiquei muito triste do Arte Final não ter dado certo. Porque era um trabalho muito legal. E recentemente um amigo meu que foi lá no Woodstock, foi do Rio, levou alguns exemplares e deixou em 2 rádios no Rio de Janeiro. E os caras me ligaram e falaram assim, que isso, cara? Nós estamos tocando isso aqui todos os dias. Isso aí o povo tá pirando. Aí eu virei para ele e falei assim, tem mais 680 discos aqui na prateleira que se você quiser levar. Ele riu para danar. Que eu fiz 2.000 discos, vendemos 1.500, tem uns 500 lá em casa. Mentira! Você acredita nisso? Zerado, na caixa. Ai, meu Deus do céu! Quem pegou outro dia comigo foi o Delion, Rogério Delion. Amo. Teve aqui aquele também. Monstro, né, da guitarra, né? E ele é colecionador. Eu fiquei muito triste, porque era um trabalho que eu botei muito do meu coração, muito do nosso empenho. O Zivan, o Mário Brescia, o próprio Guto, a gente estava numa fase muito nova. Mas aí não seria o caso de você também tentar vender isso aí, nem que seja uma formação de banda? Será que você conseguiria fazer isso? Não, acho que eu não quero isso mais. Não? Não, passou. Então eu vou lá pegar o meu CD também, que eu vou levar pra mim, vou colocar. É vinil? Eu preciso de uma vitrola. É vinil. Eu mandei em MP3, que eu consegui passar para o MP3. Mas eu não tenho nem CD daqui. Ai, meu Deus! Uma capa branca, horrorosa, feia. O cara errou na diagramação. Eu queria matar ela em São Paulo.
Pô, eu vim pra São Paulo, vocês não conseguiram fazer a capa. Ai, meu Deus! Ai, não! E as fotos, todo mundo de cabelinho poodle. Chama de mullets, né? Era poodle, né? Poodle. Sensacional, eu adoro isso. Nossa. Aqui, última perguntinha, então. Ilha deserta, para sempre deserta, e só você lá, você não pode levar ninguém. Só vai tocar uma musiquinha pra sempre. Qual será? Gênesis. Gênesis, qual? Tem várias, tem que ser uma só, né? Claro! Cinema Show. Cinema Show? Por que Gênesis. essa? Meu nosso estúdio chama Gênesis. Foi o primeiro show que eu vi de uma banda internacional, com 17 anos em São Paulo, com Phil Collins tocando bateria, Chester Thompson na bateria, Steve Hackett, Mike Rutherford e Tony Banks. Nossa Senhora! E aquilo para mim foi um divisor na minha vida. E o nome do estúdio vem da banda, vem né? Da banda. Isso é Por sensacional. Isso Gênesis. E eles estavam numa turnê do Wind and Wuthering, que já era após a saída do Peter Gabriel. A única mágoa que eu tive é que o Peter Gabriel não veio nessa turnê. Ai! Mas depois você assistiu o show dele sem ser na... Não, eu nunca vi o Peter Gabriel ao vivo. E eu não quis vir. Dizem que o Phil Collins esteve, né, no Brasil. Né? Mas eu falei, não vou ver meu batera preferido nesse estado. Ai, eu entendo completamente, sabia? A última entrevista... Eu fui tocar bateria por conta dele, cara. Eu sou fã de Phil Collins. Ele é muito fera. E eu ainda brincava, todo mundo fica contra mim, né? Assim, nunca deveria ter saído da bateria, ele não tinha que cantar porra nenhuma, ficar tocando. Ele toca no Brandex, que é uma banda instrumental que ele tem. Nossa. Toca demais? Nossa Senhora. Na mesma época. E aí... Teve toda essa minha influência de progressivo, vem do Gênesis. Aí eu comecei a ouvir Jethro Tull, Premiata, Isso é maravilhoso. Giant, Frank Zappa. Eu tenho uma história muito interessante, rapidinho Me pra matar. conta. Eu tocava numa banda chamada Zipper, que é uma banda de festa, que a gente tocava rock com a Lília Nunes, com o Moral. E eu e o Moral somos fã de Frank Zappa. Frank Zappa, né? E aí, no meio das músicas, assim, o Moral começa a tocar as músicas do Frank Zappa, os riffs, assim. Só eu e ele sabemos que aquele é Frank Zappa. E a gente começa a rir, né? Tá tocando Stay Alive, ele começa com os acordes das músicas do Frank Zappa no meio, ninguém saca nada. A gente morre de lá, minha cara lá. E é muito engraçado, né? E é uma coisa muito legal. A música me deu muitas coisas boas, Ana. Sou muito grato. E mesmo sabendo que é um Mas mercado você também ingrato, deu muita coisa boa pra música. Eu acho que isso aí foi uma troca. Eu acho que eu ganhei mais, viu? Não, é sempre uma troca. Você sempre recebe aquilo que você dá, querendo ou não. Eu sou muito grato mesmo, assim, fiz muitos amigos. Você é uma pessoa é uma das pessoas mais humildes que eu já conheci na minha vida. São duas pessoas que eu acho impressionante. É você e o Jairo Guedes. Jairo? É uma coisa assim, é porque vocês são tão... eu fico assim, meu Deus do céu, será que eles sabem quem que eles são? Será que eles têm noção do talento deles? Será que eles sabem? Será? E aquela coisa assim, então, eu acho, é um aprendizado para mim tão grande, vocês dois, que você não tem noção. Eu sempre quis fazer, dentro da minha alimentação, o melhor possível, para todo mundo. Eu acho que é uma obrigação minha. A partir do momento que o cara entrou no meu estúdio, contratou a minha banda, contratou o meu serviço, faço o melhor, cara. Eu acho que é por isso que até hoje, olha, o resultado... eu saí de uma empresa, meu estúdio andou. Eu parei com o estúdio, as bandas andaram. Eu saí de uma banda, a outra andou. Entrou a pandemia, parou tudo, meu estúdio retomou. Não posso reclamar de nada. De nada. Eu estou aqui no meio do seu programa, com 60 e tantos anos, já virando o Cabo da Boa Esperança, dando uma entrevista para você. Cabo da Esperança. Lembra do Cabo da Boa Esperança na aula de história? Adoro. Isso é maravilhoso. E eu estou aqui dando uma entrevista com tanta gente. Muito mais... Olha aí o que eu estou falando. Nossa, você é um exemplo a ser seguido, pelo amor de Deus. Nunca pare de falar, nunca pare. E é uma das coisas mais impressionantes, você sabe o que é? É essa coisa... Isso é uma coisa muito linda, é entender as limitações e aprender sempre. Essa coisa que quando a pessoa fala assim, só sei que nada sei, sempre tem alguém que vai me ensinar alguma coisa, é a chave da vida. Eu postei ontem no Facebook
Eu fiz um trabalho com a Daniela Borges, com a Elaine Anuna, que você entrevistou aqui também, a Elaine, junto com o Cláudio, que chama Música Não Tem Idade. Nós fizemos eventos em 12 asilos. Ai, meu Deus. Eu só sonorizei. As duas cantaram. Você entrevistou a Elaine aqui, né? E saiu o vídeo editado dessas 12 apresentações. Eu abri a boca a chorar. Claro. Porque é uma lição de vida, cara. É. E eu tava ali e te juro por Deus, você não tem noção da emoção que essas pessoas... Eu adoro ir para asilo. Eu adoro ir para asilo. É emocionante mesmo. A gente aprende muito mais do que eles. Claro, né? Oh, isso te emociona tanto. Você é muito lindo, Rui. Ah, não, aqui, eu tenho que agradecer demais. Que honra te receber aqui. Que honra. Obrigado. Da patinha. Nossa, Obrigado. viu que coisa mais linda. Que honra. Obrigado, meu bem. Eu que agradeço. Eu vou agradecer assim pro resto da minha Desculpa. vida. Desculpa. Não vou desculpar, não. Para poder pagar isso que você tá fazendo, você vai ter que voltar aqui. Você tá me entendendo? Trazer a 8ª musiquinha. Trago. Trago. Você é lindo demais, viu? Nossa Senhora. Você também. Eita. Sou muito grato, muito grato. Agradeço de coração poder usar esse espaço aqui e falar um pouquinho Sempre. dessa história. Sempre. E manda para mim, fazendo favor, essa edição aí, pra gente colocar um pouquinho para as pessoas. Olha, é muito legal. E a entrevista deles, a reação deles. Nossa, Nossa, cara, isso não tem preço. Então manda pra gente poder divulgar. Manda um link. Isso é sensacional. Conversa com a Daniela. Vou conversar. Pode chamar. deixar. Um beijo, viu? Meus amores, terminamos aqui mais um playlist. Eu falei, né, gente? Agora... Não, gente. Meia boca não passa nem pela porta. Jamais passará. Agora vocês entendem o porquê. Porque, né? Quem é que ia ter paciência? Olha só quem que eu trouxe, gente. O Rui. Semana que vem estarei aqui com alguém muito especial também. Mas, você já sabe. Até lá, gente. Pelo amor de Deus. Juízo. Um beijo. Obrigado, Tchau. Fica obrigado, com Ana. Deus. Obrigado a vocês.